Olá! Continuamos a temporada de entrevistas sobre as salas de roteiro no Brasil, cujo propósito é investigar a trajetória dos roteiristas e o processo criativo das séries nacionais de ficção. Eu me chamo Malena e tenho o prazer de apresentar o meu convidado de hoje. Ele é um cara que aprendeu fazendo, como muitos do nosso audiovisual. Autodidata, ele é criador, roteirista, produtor e muito mais. As suas produções são um enorme sucesso porque ele consegue falar com o Brasil. Quando o assunto é violência, ele não economiza nas cenas de ação e coloca todo mundo para roer as unhas. Mas a sua história é de tirar o chapéu por outro motivo. Esse cara nasceu em uma comunidade carioca, criou uma ONG que hoje transforma a vida de milhares de cariocas e foi a partir dela que surgiu a grandiosa Afro-Reggae Audiovisual. José Júnior, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu preciso te dizer que você me fez assistir uma das cenas mais fortes da minha vida em Um Jogo que Mudou a História. Qual delas? Tiveram algumas, né? Algumas, mas eu vou te falar, a cena do estupro coletivo é assim, dentro do presídio é muito forte. Sim. Eu acho que foi uma das cenas mais violentas que eu já assisti, assim. Mas você tem uma coisa que você traz a violência de alguma forma para denunciar essa violência também, né? Para criticar essa violência, para criticar toda essa estrutura que fomenta essa violência. Isso é uma marca sua, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber o seguinte, a sua trajetória, ela não começou no audiovisual. Não. Você passou por outros estágios antes de chegar, de fato, onde você está hoje. Como é que foi? Como é que você chegou aqui, né, onde você está hoje? Fazendo 500 séries e lançando 500 séries. Então, eu nasci em Ramos, né, que é subúrbio do Rio de Janeiro. E de Ramos fui morar no centro do Rio. Eu tenho 56 anos. Eu fui morar no centro do Rio em 1978. O centro do Rio, hoje, não é o centro do Rio de quando eu cheguei. Eu cheguei num lugar que tinha uma cultura marginal muito forte, né? E não confundir marginal com criminal. Muita prostituição, tinha tráfico de drogas, tinha muita jogatina, tinha cassinos clandestinos, tinha milhares de questões que me forjaram, eu considero positivamente, né? Fizeram meu caráter ali. Ao mesmo tempo que eu cresci num ambiente que tinha violência, tinha droga, tinha muito álcool, jogatina, eu, por exemplo, nunca experimentei nada com álcool na minha vida. Nunca fumei cigarro, nunca bebi cerveja, nunca experimentei vinho, nunca fumei maconha, nunca cheirei, nunca fiz nada, né? Nem lícito, nem ilícito. Não porque eu seja um cara diferente, é porque, como eu convivi muito e tive pessoas na minha família que de alguma forma foram impactadas por droga, por álcool, né? E quando eu digo álcool, eu digo pessoas que eram alcoólatras e cometiam situações de violência. Comigo aconteceu o contrário. Eu passei a ter ojeriza, né? Então eu nunca tive curiosidade de experimentar nada, mesmo estando nesse ambiente. Não quer dizer que eu era um cara, né, santo, tranquilo. Eu, por exemplo, fiquei preso, né? Na época as delegacias tinham carceragem, quase todas as delegacias, Zona Sul, Centro e Tijuca, sem nunca ter roubado. Aí você fala, mas o que houve? Briga. Eu brigava muito na rua. Caramba, cara. E brigava muito, inclusive. Hoje em dia não deve nem constar mais, mas eu tive duas situações que eu agredi policiais militares, né? A primeira vez foi em 1986, a segunda em 1988. Então eu tinha uma fúria dentro de mim muito grande. Essa fúria, ela começou a ser dosada, curiosamente, com a cultura. Eu durante um tempo da minha vida, onde as pessoas viam o Batman no Rio de Janeiro, eu que fazia o Batman para um empresário. Então, isso estou falando de anos 80, tá? Uhum. Anos 80 e anos 90. Então, ter feito o Batman, né, o personagem Batman em festa infantil, em reinauguração de supermercado, até em orfanato eu fazia, isso me fez muito bem. Isso dosou um pouco dessa fúria que eu tenho até hoje. Você interpretava o personagem do Batman? Era animação infantil, vestia de Batman e ficava brincando com as crianças. Não tinha nada dramatúrgico nesse sentido, né? Na época eu lutava boxe e como o empresário não tinha aquela armadura, aquela roupa do Batman, precisava de alguém que tivesse um corpo legal. Então eu tinha uma estrutura física boa, né? Então era uma roupa de lycra que colava a máscara. E aí eu comecei a fazer Batman, depois fiz palhaço. Paralelamente, né? Antes até fui entregador de jornal, depois fui taxista
E foi um período da minha vida assim que eu aprendi muito, né? Me ajudou muito. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu comecei a fazer Batman, eu tinha 21 anos de idade. Foi em 89. Então, fiz entre 89 e 91 o Batman. E aí depois eu comecei a fazer festas também, não festas infantis, né? Festas de funk, não baile funk. Tocava a mesma coisa, né? Do que tocava no baile, porém na estrutura menor. E aí até que em 1992... Isso tudo no centro? Tudo no centro. Tá. Não, as animações infantis não. Tá. Fazia no Rio de Janeiro todo. Sim. Né? E também a região serrana, em vários lugares. Tinha uma tradição no Rio de Janeiro, nos anos 70 e 80, que era o Papai Noel chegando no Maracanã. Que era o ápice. Né? Inclusive Xuxa, Angélica. E eu trabalhava para o Papai Noel, que o ano inteiro ele não era Papai Noel. Ele era um empresário que fazia festa infantil. Né? E fazia esse evento do Papai Noel. Então eu trabalhava para ele, né? E trabalhava todo dia. Era uma coisa interessante. Era de segunda a segunda. Tinha evento. E eu novo, gostava também, né? Uma parte que eu pulei. Eu venho de um lugar que, infelizmente, boa parte dos meus amigos, né, se envolveram com a violência, morreram. Muitos morreram, né? De tiro, de situações violentas, e outros morreram de AIDS. Eu sou do tempo que a AIDS era uma bomba atômica. As pessoas morriam de AIDS assim, muito rápido, né? Então, eu morava num lugar de baixa meretriz, muita prostituição. Tinha prostituição masculina, feminina e de transexuais. Era muito grande, era normal. Tinha uma normalidade. Então, era natural que algumas pessoas, né, naquela época, contraíssem vários tipos de doença. Né? Não se usava preservativo. Se não se usa hoje, você imagina há 40 anos atrás. Verdade. Né? Então, assim... Então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu estudei muito pouco. Né? Eu tenho um ensino médio, posso dizer assim, né? Feito de uma maneira assim... Por ter. Né? Na verdade, não estudei, né? Muito. Mas eu sempre fui uma pessoa que foi muito observadora, né? E essa fúria que eu falei que eu tinha dentro de mim, ela trazia uma violência, e essa fúria existe até hoje, só que hoje está no audiovisual. Você canalizou, né? Eu canalizei na época do Batman e na época da ONG, né? Então eu aprendi muito. Então eu sempre fui uma pessoa muito observadora, sabe? Assim, sempre observei muito. Nunca fui uma pessoa de ler. Eu fui uma pessoa de escutar e de ver. Até hoje eu funciono dessa forma. E aí, em 92, quando eu fazia as festas de funk, o funk ficou proibido no Rio de Janeiro. Teve um arrastão na Praia do Arpoador, né? Onde foi denominado um arrastão de funkeiros, né? Por puro preconceito. Provavelmente aqueles jovens ouviam funk, mas aquele arrastão não tinha nada a ver com a música funk. E o funk tocava naquela época, eu sou da primeira geração que ouvia funk. O funk daquela época não tem muito a ver com o funk atual, né? Por mais que o funk atual seja origem da mesma, né, raiz, né, que vem do soul, do funk, e aqui no caso do Miami Bass, eu fui afetado por esse arrastão, porque eu fazia as festas de funk, o funk ficou proibido, e eu passei a tocar reggae. Daí vem o afro-reggae. Olha que legal. O afro-reggae existe porque o funk ficou proibido, porque senão não teria feito o afro-reggae. Talvez eu fizesse até o afro-funk, mas não era o afro-reggae. Sim. E aí eu fiz uma super festa de reggae, chamada Primeira Rasta Reggae Dance. Eu até lembro a data, foi no dia 17 de outubro de 1992. Então você era meio que um produtor cultural ali, né? Mas me chamar de produtor cultural naquela época, porra, é botar meu sarrafo lá em cima. Eu era um cara era bem mais simples. Eu fazia um movimentozinho ali, coisa e tal. Porque eu sou produtor cultural hoje. Né? Quer dizer, sou produtor audiovisual, sou produtor cultural. Eu era um cara que era inquieto, que fazia coisas de cultura, mas não era bem um produto, sabe? Digamos, vamos dizer que eu era um Jurassic produtor cultural. Um amador, né? Um amador, mas era uma coisa assim que eu fazia. Mas as coisas aconteciam. Acontecia e tudo era, graças a Deus, dava certo. E você tem uma coisa de fazer acontecer, não tem?
Tenho. Onde você coloca a mão, as coisas acontecem, não tem? Qual o seu signo? Eu sou Câncer com ascendente Sagitário, com Lua em Libra. Complexo. Eu tenho uma relação espiritual, astral, mental muito forte, porque eu consigo dividir, né? A questão espiritual, mental e astral. Então, eu sou muito ligado a uma divindade hindu chamada Shiva, né? Que, resumindo, destrói e transforma. Né? Os meus orixás são Xangô e Ogum. Né? Eu tenho da guerra, eu sempre tenho a questão da guerra comigo, né? Eu tenho Xangô, tenho Ogum, tenho Shiva, tenho São Miguel Arcanjo. A questão da guerra e do conflito, ele é muito presente na minha espiritualidade, né? E, ao mesmo tempo, eu virei, durante muitos anos, um mediador de conflitos no Rio de Janeiro. Onde tinha guerra no Rio de Janeiro, entre favelas, eu era acionado para mediar essas guerras. Seja pelos moradores das favelas, seja pelo tráfico, seja pela milícia, ou seja pelo governo. Já cansei de ser acionado. Caramba. Isso era uma coisa pública. Eu estou falando uma coisa assim, talvez isso não esteja mais no imaginário, mas era uma coisa que você me via fazendo isso no RJTV, no Bom Dia Rio. Mas isso depois da Afro-Reg? Isso... Não, isso que você começou a ter esse trabalho na... Conta como é que eu pulei começou. os anos também. Então, assim, vamos lá. Então, o funk ficou proibido, eu fiz uma festa de reggae, e depois da festa de reggae, a gente criou um jornal, no dia 21 de janeiro de 1993, chamado Afro-Reg Notícias. Esse jornal, ele falava de notícias de reggae, né? Da cultura afro-brasileira. Não falava da cultura africana, era da cultura afro-brasileira. Sim. Né? E depois a gente começou a distribuir esse jornal nas favelas. E aí, como eu tinha perdido muitos amigos envolvidos com a questão do crime, falei, cara, eu quero fazer um trabalho numa favela para tirar os moleques do tráfico, de 93. E eu pensei em fazer em Acari. Mas, infelizmente, no mesmo ano, teve a maior chacina urbana até então da história do Brasil, que foi a chacina de Vigário Geral, que foi no dia 29 de agosto de 1993. Um mês antes teve a chacina da Candelária, 30 de julho de 93. A de Vigário, as duas tiveram um impacto muito grande, né? E foi muito cruel, né? Porque isso aconteceu num governo socialista de Leonel Brizola, que era um cara que respeitava os direitos humanos, né? Eu não acho que ele tenha responsabilidade nenhuma com essas duas chacinas, né? O governo dele. Mas, infelizmente, pessoas ligadas às forças de segurança cometeram essas duas chacinas. E a de Vigário, eu não tinha relação nenhuma, eu tinha uma relação indireta com Vigário. Por que indireta? E eu nem sabia. O tal arrastão que aconteceu em 92, você que viu o Jogo que Mudou a História, foi justamente aquela galera de Vigário Geral e Pará de Lucas, da série. Inclusive, a segunda temporada da série, eu vou reproduzir o arrastão que aconteceu no Arpoador, porque foi um encontro, essa rivalidade da série O Jogo que Mudou a História chegou à Zona Sul do Rio. Foi quando aconteceu o encontro de pessoas dessas duas favelas e saíram na porrada, e muita gente que estava na praia da Zona Sul ficou assustada, saiu correndo. Não é que eles programaram assaltar. Mas imagina assim, os caras estão na porrada, de repente você se levanta com medo, deixa a tua bolsa, o cara vai lá e pega. Depois isso institucionalizou, como um arrastão mesmo. Mas naquele primeiro momento não tinha sido dessa forma. Então, quando eu chego em Vigário Geral, a chacina foi 30 de agosto, eu chego lá, acho que final de setembro, não, eu chego lá final de setembro, início de outubro do mesmo ano. Eu crio um evento chamado Vigário in Concert Geral. Foi um evento que me marcou muito. O evento foi vazio. Foi a primeira vez que eu fiz um evento vazio. Porém, foi uma pessoa muito importante, chamado Zuenir Ventura, né? Que na época ele era editor do Jornal do Brasil. O Zuenir hoje, né, é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Na época era um jornalista muito famoso. Eu não o conhecia, eu não lia Jornal do Brasil. Eu não lia jornal nenhum naquela época. Só escrevia o seu jornal, né? Escrevi o meu jornal, mas não lia nada. Você imagina a pessoa que então, conheci o Zuenir, e o Zuenir, ele estava escrevendo um livro chamado Cidade Partida, que é um clássico. Né? É um clássico. E o Zuenir, eu sempre brinco com ele, né? Que ele foi meio que um dos meus descobridores. Eu tive muita sorte, né? Porque nesse processo embrionário dos anos da criação do Afro-Reg, tiveram 3 pessoas muito importantes na minha vida. Um foi o Zuenir Ventura, né?
O outro foi um padre italiano, um ex-padre italiano, comunista, né? Um cara que o cara que inclusive veio para o Brasil trabalhar nas SEBs, que eram as comunidades eclesiásticas de base. Ele foi meu guru na área social. E o outro era o contrário do padre, que foi o Ali Salomão, que era um poeta do tropicalismo louco. Esses três caras, lembra que eu falei assim, né, que quando eu cheguei no centro do Rio, em 78, eu fui forjado para aquele lugar, né? Uhum. Depois eu fui forjado de novo, né, como se fosse uma espada por esses caras. Uhum. Porque foram meus três gurus, né? Me ensinaram muito. O Ali já faleceu e o Lourenço também, o Zuenir está vivo. Aprendi muito com eles. Então, assim, eu tive a sorte. Você imagina o seguinte, né? De repente você fala assim, fulano é meu mestre, é meu guru, mas ele já morreu, ou ele está não sei aonde, você nunca teve acesso. Os meus gurus eu tinha acesso, eu tinha o telefone da casa, eu ia na casa deles, sabe? Eu ia me encontrar com eles, eu tive esse acesso. Eles viraram meus gurus, esses caras me ensinaram muito, né? Eu não seria quem eu sou sem eles. Eu também não seria quem eu sou sem as prostitutas, sem os travestis, sem ter conhecido, né, os apontadores do jogo do bicho, se meus amigos não tivessem sido envolvidos com violência, eu tivessem morrido, se eu não tivesse sido preso em todas as delegacias por briga. Eu sou essa mistura, eu sou essa fusão, né? Eu sou essa conexão de tudo isso, né? E aí esses caras foram, né, me amadurecendo, me ensinando, eu fui aprofundando. E aí, quando eu estabeleço um trabalho social em Vigário Geral, até naquele momento, existia um modismo nas ONGs brasileiras, que era, principalmente trabalhava com questão social, era trabalhar com menino de rua. Eu fui o primeiro a levantar a bandeira no Brasil de tirar a criança do tráfico. Ninguém falava disso antes de mim. Só que, naquela época, ninguém sabia quem eu era. Depois todo mundo ficou sabendo. Mas, até naquele primeiro momento, ninguém sabia. E esses caras me fizeram ter visibilidade também. Eu passo a ter uma visibilidade por causa deles, né? Porque, por exemplo, eu não sou um cara que até hoje frequenta a Zona Sul. Eu não frequento a Zona Sul, né? Se você me falar assim, hoje mesmo me convidaram para um jantar num lugar chamado CT. Você que fica no Leblon, nunca ouvi falar. Eu vou, mas eu não sei. Eu não sou um cara da Zona Sul e não quero ser um cara da Zona Sul do Rio. Eu não moro na Zona Sul do Rio. Eu poderia morar. Eu tenho dinheiro para morar, mas eu não quero. É uma opção minha. Nada contra, não tenho nada contra. Não tenho essa. Estou fazendo um discurso aqui. Você só não pertence a esse lugar. Você não se identifica com esse lugar. Nem a Barra, nem a Zona Sul do Rio. Eu moro em Niterói, em Cambuinhas, que é um lugar classe alta. Mas é Niterói. É uma opção minha. Entendeu? Nada contra, né? Eu não consigo me ver morando na Barra. Eu não consigo me ver morando no Recreio. Eu não consigo me ver morando na Zona Sul. Então, mas a Zona Sul me ajudou muito. Porque essas pessoas, elas começaram a me colocar, né, numa situação, aqui mesmo na Gávea, o Ali Salomão às vezes lançava um livro, tinha uma livraria chamada Timbre, que acho até que fechou. Aí você ia no lançamento dos livros do Ali Salomão, seja na Timbre, seja em qualquer livraria famosa naquela época, estava o Caetano, estava o Gil, estava o Lulu Santos, e o Ali me introduzia para esses caras. Aí eu viro um querido desses caras, porque também assim, tinha um lado exótico, um cara que não vem de lugar nenhum, que diz que é tirar a criança do tráfico, que faz um jornal, né, que quase ninguém lê, só os pretos que lê, e está no meio e está com o Ali Salomão, e está com o Lourenço, né, e está com o Zuenir. Aí daqui a pouco, aí eu conheço o Hermano Viana, que é um cara fenomenal, um cara que inclusive tem um papel muito importante, né, no funk, né, não que ele descobriu o Marlboro, mas ele fez o Marlboro, né, ele lançou um livro, né, o Mundo Funk Carioca. Então assim, eu não sei se, quer dizer, não fui eu que começo a acessar esses caras começam a me acessar, né? Aí eu conheço a Heloísa Buarque de Holanda, eu começo a acessar a galera, porque o Ali me trazia, e eu trazia os moleques da favela, né? Você conseguiu fazer uma ponte entre o intelectual e a favela de alguma forma. Cara, eu criei uma ponte numa via de mão dupla, que eu conectei classes sociais diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e comecei a levantar uma bandeira do tipo assim, por exemplo, tinha um garoto que era do Afro-Reggae que era o olheiro do tráfico. Então aquele moleque que, teoricamente, né, era um bandido para a sociedade, estava tocando tambor aqui no Leblon.
sabe? Eu lembro quando o Magic Johnson veio para o Brasil ele teve uma arena montada na praia de Copacabana. O grupo escolhido para tocar para o Magic Johnson foi o grupo do Afro-Reggae, da favela de Vigário Geral. E o mais louco, né? Aqueles garotos, eu lembro que eram mais ou menos 30 garotos que vieram tocar, 70%, mesmo morando em Vigário Geral, nunca tinha ido à Zona Sul do Rio. É muito louco isso. Meninos que moravam em Vigário Geral, que é município do Rio, nunca tinham ido à Zona Sul do Rio, cara. Sim, tinha acabado de construir linha vermelha, não existia linha amarela, não tinha o acesso que tem hoje. Né? Porra, telefone celular era o preço de um carro, linha telefônica fixa era um preço de um apartamento. Era um outro mundo. E aí você abriu a Afro-Reggae no meio dessa transição, né, em que você conhecia. Como é que se institucionalizou a ONG? E o que vocês começaram a produzir de trabalho lá? Então, a gente criou o jornal, a ONG, na verdade, assim, a gente cria o jornal em 21 de janeiro de 93 e funda a ONG 20 de julho de 93, mesmo ano, né? O jornal era a ONG era o jornal. Aí depois começa o trabalho social, né, em Vigário Geral, com essas crianças. Tinha um projeto chamado Casa da Paz, mas a gente usava um espaço físico lá, mas trabalhava na rua. Então era uma coisa assim que muito interessante falar, estava na rua. E lá tinha muito tiroteio. O Vigário Geral, no início dos anos 90, era o quartel-general do Comando Vermelho. E o Comando Vermelho, naquela época, era a maior facção do narcotráfico do Brasil. Né? E Vigário Geral vivia a maior guerra da história do tráfico. Essa guerra durou 25 anos, entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Então eu estava no meio, estava dando aula de percussão para as crianças na rua. Aí no meio da rua? No meio da rua. Aí tinha uma passarela que a polícia chegava por aqui, dando tiro. E o tráfico dava tiro, a gente tinha que se proteger. O tráfico pode dar tiro, até a gente sair da linha de fogo. A polícia não. Chegou uma época que a polícia parou de dar tiro também. Uhum. A primeira vez que eu mediei conflito na minha vida foi assim, com a cultura, com a música. A gente já parou, aí depois eu parei várias guerras com música, com cultura, depois. Mas assim, começou a ter um trabalho de resistência. A polícia não entendia muito isso também. E o próprio tráfico, né? Porque eu falava isso. Estou aqui para tirar a criança do tráfico. Nunca um traficante foi contra. Nunca. Até hoje não é. Até hoje não é. Estou falando do Afro-Reggae. Ah, mas na ONG tal, de não sei aonde é contra. Estou falando do Afro-Reggae. Eu não sei o trabalho dos outros. Eu sei do trabalho que nós criamos. Né? Posso falar dele. Mas eu posso dizer que dificilmente alguém vai criar problema. Então a situação, né, foi tomando uma proporção muito grande. E aí a gente resolve tomar uma decisão ousada. Nós falamos assim, cara, Vigário Geral só vive nas páginas policiais. Era todo dia. Todo dia. Vamos botar no caderno de cultura? Vamos. Aí nós fizemos um batizado do grupo de percussão e dança do Afro-Reggae e convidamos o Caetano Veloso e a Regina Casé. Quando Caetano Veloso e Regina Casé, no dia 9 de junho de 1995, eu sou bom de data. Gente, ele é muito canceriano mesmo, hein? Não esquece, dia 9 não de esquece. junho de 1995, vai a favela de Vigário Geral, que era a favela mais temida do Brasil, batizar essas crianças, o mundo mudou pra gente. Aí a notícia não era mais a violência, a notícia era a cultura, a notícia era a arte. Entendeu? E eu lembro que tinha um vídeo, né, que foi feito pela TV Zero, e que foi desse batizado, o pessoal, que foi incrível, né? Foi incrível. E ali as coisas começaram a mudar bastante, né? E assim, a história é longa, mas o que eu posso dizer é o seguinte, chegou uma época, aí já, porque assim, eu posso dizer, e isso eu falo sem nenhum constrangimento, né, cara? Eu talvez tenha sido o primeiro popstar da área social, porque eu era patrocinado por marca de roupa, uma época, né? Eu já pulei 20 anos da história. Uhum. Eu estava todo dia eu estava na televisão, depois eu passei a ter um programa de televisão, no Multishow, né? Meu programa bombava, moral, assim, cara, comecei a ganhar vários prêmios. O Obama, presidente dos Estados Unidos, veio pro Brasil, quem é que tocava pro Obama? Afro-Reggae. A Madonna foi pra favela, ia na favela do Afro-Reggae. O Pedro Almodóvar foi pra favela, Afro-Reggae. Spike Lee, Afro-Reggae. Sabe assim? O mundo inteiro queria ir pro Afro-Reggae.
Era uma coisa assim, e fora que a Afro-Reg ia para o mundo inteiro. E a instituição cresceu muito, né? Cresceu muito. Vocês abriram mais frentes de trabalho. A gente, né? então, nós chegou uma época que nós tínhamos 77 projetos. Sabe, assim, era muitos projetos, né? A gente, inclusive, fez trabalho social na Índia, na China. Ficamos 6 anos fazendo trabalho social, inclusive ajudando a criar a Olimpíada, o legado das Olimpíadas de Londres. A gente trabalhou em Cabo Verde, Trinidad e Tobago, Estados Unidos. Foi um negócio, tomou uma proporção assim enorme. Foi um negócio enorme. E nesse período, eu sempre, aí assim, eu acusado de várias coisas também, né? Por exemplo, né, eu tenho uma coisa no meu currículo que vai matar que todo mundo inveja. Eu tenho o Bolsonaro falando mal de mim. Porra, cara, isso me enche de orgulho. Eu tenho um garotinho falando mal de mim, dizendo que eu era bandido. Por quê? Porque aí eu deixei de tirar só criança, né? Eu passei a tirar grandes chefes do tráfico. Isso eu faço até hoje. Isso é uma das coisas que eu faço na ONG até hoje. Eu não sou mais o líder da ONG, mas eu continuo envolvido, sou presidente do conselho. Mas se tem um prazer que eu tenho, grandes nomes do narcotráfico no Rio de Janeiro, nós tiramos e hoje estão no Afro-Reg, sabe? Então, isso sempre criou um problema muito grande, né? Eu era visto como bandido, né? Fui acusado de várias coisas, assim. Eu vou falar até uma coisa aqui que nem cabe muito, mas vou falar. Fala. Tinha uma policial civil chamada Marina Magese. Foi a policial civil do Rio de Janeiro mais foda da história. Prendeu todo mundo. Né? No universo machista, uma mulher prende os principais traficantes do Rio. Um dia o Zuenir, né, na sua coluna, escreve... Eu fui fazer um trabalho em 2003. Lembra que eu falei que todo mundo queria uma Afro-Reg. Prefeito de Roma, Walter Veltroni, vai para a Afro-Reg. Walter Veltroni era um cara de esquerda, e era um popstar da esquerda mundial. Vai no Afro-Reg, coisa e tal, e convida o Afro-Reg para tocar em Roma com Caetano. Afro-Reg e Caetano era muito próximo. E Caetano vai tocar na Piazza del Popolo. E tinha um recorde da Piazza del Popolo na época, que era do James Taylor, 70 mil pessoas, e o Caetano foi para bater esse recorde. E a gente foi junto. E eu tinha uma ideia de fazer um trabalho... Porque assim, de tanta polícia dizer que eu era bandido, porque esse cara faz coisa com bandido, não sei o quê, ele consegue tirar a gente do tráfico porque é mentira. Moral, eu criei um projeto junto com a professora Silvia Ramos do SESEC, que era chamado Juventude e Polícia, que era pegar jovens que foram vítimas de violência policial para dar aula para a polícia. Bom, vou voltar para a Piazza del Popolo. E a gente não conseguia fazer esse projeto no Rio. Não conseguia, de jeito nenhum. Aí fomos tocar na Piazza del Popolo, o Caetano bate o recorde. 100 mil pessoas. Porra, tá o prefeito, todo mundo, nosso sucesso. A gente tocando Caetano no palco, uma loucura. Quando eu tô descendo do palco, quem é que tá lá? Garotinho, o ex-governador. Carrozinha, que era governadora. Tô descendo do palco, tá o garotinho assim. Caralho, Afro-Reg, puta que pariu, Rio de Janeiro. E as músicas do Afro-Reg só falavam mal do Rio de Janeiro. Sobre a violência. Porra, quero me aproximar de vocês. Eu falei, porra, governador, tem um projeto chamado Juventude e Polícia, e contei a história toda. Ele falou, vamos fazer. Beleza. Aí, voltamos pro Brasil. Chegou na hora, ele falou que só faria se o SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança da Faculdade de Cândido Mendes, não participasse. Porque o SESEC era da Silvia Ramos, que é uma pessoa que bate muito na polícia, né? Jutalin Gruber, o Luiz Eduardo Soares, que participou uma época. Aí eu falei, sem eles eu não faço. Porque eu queria junto com eles. E não tem como fazer. E aí acabou que a gente foi fazer em Minas Gerais esse projeto. Na época o Aécio Neves, vendo uma palestra minha, ele e o Flávio Sapori, que é uma pessoa da PUC, se não me engano, da PUC Minas, mas ele era subsecretário de Defesa Social, na época, lá em Minas Gerais. Ele quis que a gente levasse esse projeto para lá. E esse projeto começou a reverberar muito. Por quê? Porque um dia começou a fazer muito sucesso, e aí um dia a Angela Sander, que era a diretora do Faustão, ela virou e falou assim, porra, Júnior, vamos pro Fausto mostrar esse projeto. E aí era o quê? Eram os policiais militares, fardados, tocando percussão com os garotos que eram vítimas de violência policial. Tinha um impacto tremendo essa história. Aí fomos lá pro Faustão tocar, não sei o que, coisa e tal, eu lembro disso, né, cara? A gente preparou 10 minutos de apresentação.
E na época o Faustão e o Gugu, o Faustão perdia pro Gugu. E tinha uma porra de um negócio lá atrás, um relógio, um negócio, que mostrava o Ibope. E quando os policiais entraram tocando, cara, o Ibope subiu. E aí o Fausto me chamou e falou, segura esse negócio, eu falei, só tem 10 minutos. Se vira, ficamos quase uma hora. E eu tive que inventar. Aí, muito bom. O Zuenir... E aí surge uma carreira no audiovisual. Não surgiu ainda não. Aí o Zuenir Ventura faz um artigo. Nesse artigo ele fala da importância do Afro-Reggae juntar com a polícia, coisa e tal. Esta policial, Marina Magese, vê esse artigo e manda um e-mail pro Jornal Globo, parabenizando o Afro-Reggae. Aí o policial parabenizando o trabalho do Afro-Reggae. Aí o Zuenir fala assim, olha esse e-mail aqui. Não sei se foi ela. Aí o Globo respondeu e perguntou se ela topava me conhecer. Ela topou. Aí quando ela... A história que eu falei que não sei se caberia eu falar é agora. Aí ela vira na cara e fala assim pra mim, vou encontrar com a Marina Magese num restaurante chamado Degrau, fica no Leblon. Porra, né, cara? E eu fui nesse encontro, falei, porra, o que vai dar esse encontro, né? Porque a polícia me vê como bandido. Aí eu sento na mesa, ela vira pra mim e fala, ficou surpreso, né? Falei, inspetor, fiquei. Ela fala assim, porra, então, João, deixa eu te contar um negócio. Assim mesmo. Logo abri pra você. Te grampeei por mais de um ano. Olha o que ela falou pra mim. Isso que eu falei que não cabe muito, mas vou falar. Uhum. Sei quem você come, sei quem você deixa de comer, sei que tu faz isso. Aí começou a me contar as coisas que eu fazia. E sei que os traficantes que você fala no telefone. Aí listou. A minha vontade é vazar essa fita de você falando com os traficantes. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, sabe por que eu tenho essa vontade? Eu falei, não, porque você vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. Porque muita coisa não aconteceu no Rio de Janeiro que você não deixou. Ela falou isso pra mim. E é verdade mesmo. Caramba, chocante, hein? E aí ela me falou assim, cara, eu tenho que te aproximar da polícia. A polícia tem uma visão muito equivocada sobre você. E foi o que aconteceu. Foi quando eu conheço a Juventude de Polícia e com a Marina Magese. Aí também, na época, o chefe de Polícia Civil era o Álvaro Lins, né, que era o chefe dela, inclusive. E o Álvaro também achou que deveria também fazer essa aproximação. Aí me aproximei da Polícia Civil, da Polícia Militar. E aí, eu vou te dizer o seguinte, isso foi em 2004. Cara, não é que eu deixo, aí assim, começa a ter, esse cara não é bandido, isso começa a mudar, porque até 2004 eu era visto como bandido pelas forças de segurança. Eu era um querido pela mídia, a Globo já me abraçava, alguns governos achavam a gente legal, a imprensa nos amava, meio artístico, mas a polícia não. Começa a mudar, e foi muito importante, porque eu também tinha muito preconceito com a polícia, né? E eu comecei a ver também que nem todo mundo era bandido, nem todo mundo era do mal. Isso corrupto, né? Era corrupto. Isso foi, assim, muito importante. E nesse período, começa também o Afro-Reggae com uma projeção muito grande no Brasil e no exterior. E aí, assim, a minha carreira no audiovisual começa, antes até do teu programa de televisão, foi quando 2 americanos me procuraram e falaram assim, cara, a gente queria fazer um filme, a gente estava fazendo um documentário aqui no Rio e a gente queria, e vão ter alguns personagens, e um deles a gente queria que fosse você. Eu falei, quem são os personagens? Um era o Seu Jorge, que já era, não era tão famoso como é agora, mas já era famoso. Uhum. Né? Já tinha vindo Farofa Carioca, coisa e tal, tinha feito Cidade de Deus, já era famoso. O outro era um cirurgião chamado, acho que Paulo Miller. Aí tinha lá, e eu. Eu falei, porra, não topo não. Não topo não. Porque eu tinha acabado de fazer um documentário sobre a minha vida para a Rai. Porque o Walter Veltroni, o prefeito de Roma, mandou a Rai vir fazer um documentário sobre a minha vida. E eu achei que esse documentário ia bombar na Europa. Não deu em porra nenhuma. Não deu nada. E esse, eu falei, eu não topo fazer não. Mas eu queria que fizesse com o Anderson. Anderson é um cara do Afro-Reggae. Era um cara do Afro-Reggae. E o Anderson era meio que meu substituto. Se um dia eu morresse,
naquele momento ali, ele poderia ser um cara que poderia tocar muito mais novo do que eu, mas era uma cria minha. Aí o cara resistiu, eu falei, meu irmão, faz com ele que, porra, com ele vai ser incrível, não sei o que, coisa e tal. Até então, a história do Anderson se comparava com a minha? Não, eu tinha muito mais história. Mas, cara, foi um toque que eu tive. Beleza, começaram a filmar a história do Anderson. Terminaram de filmar a história do Anderson, tinham filmado as outras histórias. No dia 1º de maio de 2004, foi 2004? Foi, 2004, 1º de maio, feriado, o Anderson sofre um acidente. A filmagem acabou no dia 30 de abril. Ele pegando onda, mas um dia, bobeirinha, ele bate com a cabeça, bem de leve, no banco de areia, lá na Praia do Diabo, e quebra C4. Ele fica tetraplégico. Meu Deus. No dia anterior acabou a filmagem. E aí, aquela loucura, o Anderson, porra, vai pro Miguel Couto, confusão, e, porra, perdeu os movimentos, pescoço para baixo. E aí, vou lá visitar, né, cara, assim, totalmente desenganado. Desenganado. E aí ele vira pra mim e fala assim, cadê o Matt e o Jeff, que eram os 2 diretores americanos? Eu falei, eles devem estar indo embora. Não, manda vir me filmar que eu vou voltar a andar. Beleza. Tá, falei com os caras, já tinha acabado o negócio, mas os caras foram lá visitar, não sei o quê. E aí, não, vou voltar a andar, e os médicos me falam. Aí nisso o Hermano Viana, que é irmão do Herbert Viana, lembra, né? O antropólogo lá de trás, ele soube do acidente e falou assim, Júnior, eu falei com o Dr. Paulo Niemeyer, que é um dos maiores neurocirurgiões no mundo, né, brasileiro. Porra, cara, ele topou lá ver o Anderson. Aí o Dr. Paulo foi lá ver o Anderson, Miguel Couto, e falou, não tem como transferir, e ele corre um risco muito sério até de morrer. E eu desesperado, né? Desesperado. E aí vem aquela maluquice, coisa e tal, e aí, porra, o Anderson vai, cara, moral, a gente consegue transferir o Anderson, o Dr. Paulo opera ele, e os caras não vão embora, e abrem câmera, a pedido do Anderson. No meio do hospital. E um dia, o Anderson levanta da cama e anda. Jesus. Esse documentário ganhou 36 prêmios no mundo, chamado Mudou Tudo, virou só do Anderson. Favela Rising, nós ganhamos Tribeca, ganhamos o Festival Latino-Americano de Nova York, chegou à semifinal do Oscar. É assim que eu começo no audiovisual. Já começo com o pé no acelerador, por sorte e intuição, porque o documentário, se tivesse sido sobre mim, seria de 5 caras, né? Não seria só eu. Eu não sei por que eu mando fazer com o Anderson. É uma coisa minha, faz com o Anderson. Toma uma outra proporção, né? Bota gente num hype lá em cima. Aí depois, na sequência, aí o documentário foi lançado em 2006. Em 2008, o Augusto Cazé, da Cazé Produções, primo da Regina Cazé, né? Ele chega pra mim e fala, vai ter um pitch no Multishow. Cara, eu queria que tu virasse... Eu todo dia na televisão. Todo dia. Ou eu tava por causa de questão artística, ou por causa de violência. Todo dia. Mas eu tava sempre numa posição muito boa. Sabe assim, tipo, eu dava entrevista o tempo todo, fantástico, tudo que você possa imaginar eu fazia. Né? Eu falando de uma época que não tinha rede social. Né? Aí ele vira pra mim e fala assim, vai ter um pitch no Multishow. Eu tô com uma ideia de fazer um programa chamado Multicidadão. E eu queria que você fosse o apresentador. Você não... Tipo assim, um estúdio, entrevistando as pessoas. Eu falei, Cazé, você vai ver comigo, mano. Aí ele, não, mas pensa nisso, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu tô indo pra Índia, a convite da Fundação Ford. Vou fazer um trabalho social, inclusive tirando jovem para ser aliciado como terrorista. Naquela região ali perto do Paquistão, não sei o que, coisa e tal. Falei, mano, vamos filmar essa parada? Vamos pensar numa outra lance. Aí, fui pra Índia, fui pra China, eu tinha um videomaker me acompanhando. E aí criamos um projeto chamado Conexões Urbanas. Que era... Cara, não era um reality comigo, era eu apresentando, mas eu ia pro meio do confronto. Eu ia para uma situação de guerra, por exemplo, mas eu ia visitar uma ONG como Doutores da Alegria.
sabe assim, eu ia visitar projetos sociais, eu ia para as favelas, eu ia para Cracolândia, era um negócio muito assim, só eu podia fazer, sabe? Era uma coisa assim, era me acompanhar. Só que aí era eu no Brasil e eu no exterior. E eu não me contentava. Então, por exemplo, eu falei, cara, eu quero ir para... Porque naquela coisa de Medellín, Bogotá, né? Vamos para as favelas de Medellín, Bogotá. Vamos para El Salvador. Vamos pra... Aí começamos a fazer um negócio. E eu continuava na ONG. Isso era feito pela ONG. E eles liberavam filmar tudo? Enfim, como é que era, assim, para entrar na favela, filmar aquilo e tal? Você não viu o jogo que mudou a história? Vi. Eu gravei no Presídio Real. Eu gravei em Favela Real. Eu faço mesmo, né? Assim, eu tenho acesso a tudo, né? Assim, tudo que é ligar, porque aí vem o trabalho social da FREG. Hoje, o Rio de Janeiro, só para vocês entenderem, assim, é legal até, vocês sabem esses números, né? Mas é o seguinte, a gente mora num lugar que tem mais de 1.000 áreas conflagradas, e são 18 grupos armados disputando território, tá? São 3 facções de narcotráfico e a maioria, o restante, é milícia. O AfroReg, não posso dizer que é a única ou uma das poucas marcas que consegue acessar qualquer área dessa. Entendeu? Tudo que eu faço hoje no audiovisual, seja assim, por exemplo, vou gravar o filme da Core que eu vou gravar na divisa da Baixa do Sapateiro com Nova Holanda. É um lugar todo furado de tiro. Tá? De lugar que tem muitos trabalhadores, gente honesta, escola. A arte não precisa nem ter vindo, o lugar todo furado. Eu consigo fazer isso pela minha história, pela história do AfroReg. Uma outra produtora conseguiria? Acho que teria dificuldade. Eu não pago nada para o tráfico, não pago nada para a milícia, mas eu tenho um patrimônio, qual é o patrimônio? Todo o trabalho social que essa ONG fez e que a produtora está fazendo também, né? Então, assim, eu ia para isso. Isso virou uma marca, né? O AfroReg entra em lugares, cara, que o Estado deveria entrar e não entra. E esse mesmo respeito que nós temos nas favelas, nós temos nos presídios também. Sabe? Então, assim, se um dia você for comigo, ou alguém aqui for comigo, no Complexo Penitenciário de Jericinó, que é o presídio de Bangu, cara, vai falar, caralho, assim, as pessoas querem o tempo todo conversar comigo. Os presos. O tempo todo. Sabe? E muitos querem uma oportunidade. Querem mudar a vida. Né? Nós temos uma agência no AfroReg, na ONG, chamada Segunda Chance. É uma agência criada por egressos do sistema penal, voltado para egressos do sistema penal. Tem hora que a gente reflete, o nome está errado, deveria ser Primeira Chance. Porque tem gente que nunca teve uma chance. Nunca teve uma chance. Então, muitos dos valores da ONG eu levo para a produtora. Por exemplo, boa parte, vamos colocar assim, a maioria dos meus protagonistas são pretos e vieram da favela ou da Baixada. A maioria dos protagonistas, com exceção do Júlio Andrade, nunca foi protagonista. Nunca foi. Então, assim, hoje, na minha produtora, na nossa produtora, exemplo, filme da Core, agora vamos rodar em outubro, e o Arcanjo Renegado. Todos os motoristas são egressos na penal, trabalham na produtora. Todos. Impressionante. Nós começamos a fazer eu posso falar isso sem falsa modéstia, que a gente começou a fazer uma revolução na frente das câmeras, né? O jogo que mudou a história, 71% do elenco é preto. Porra, cara. Num país racista, onde você vê televisão, por mais que hoje você tenha um número de atores negros ali, mas ainda é muito inferior. Uma radical revolução. E agora a gente está fazendo o quê? A gente quer fazer agora atrás das câmeras. A gente quer ter diretor preto, quer ter direção preto, a gente quer ter platô preto, a gente quer fazer isso. E o engraçado é que você vai abrindo as oportunidades na vida e você foi trazendo isso para o audiovisual também, né? Sim. Aquilo que não tinha, que não estava pronto, você foi lá e abriu os caminhos e foi fazendo acontecer, né? Você foi selecionado em Cannes agora com o Betinho. Você está gravando... Betinho no Festival de Berlim também. Pois é, você está gravando. Você foi indicado também no Prêmio Grande Otelo. Né? Ganhamos com o melhor ator, Júlio Andrade. Ganharam com o melhor ator, verdade. Você está filmando um longa, você está escrevendo a 4ª temporada de Arcanjo Renegado, né? Não, está filmando e escrevendo a 5ª, né? Ó, o seguinte. Conta aí, tá. Que eu já estou perdida com tanta coisa. Vamos lá. O que acontece? Então,
em 2015, eu resolvo sair da ONG. Aí você imagina o seguinte, cara, eu na época da ONG, eu era um empreendedor social, como eu mesmo coloquei, né? Eu era uma espécie de popstar, eu estava em tudo, era patrocinado até por grife de roupa, por grande Santander, Natura, fora roupa, né? Mas Santander, Natura, Vale, Petrobras, Red Bull, tudo que você pode imaginar, todo mundo, e a gente estava no auge ali. Aí eu falo, cara, eu cansei, não quero mais fazer terceiro setor. Eu vou para o audiovisual. Já estava gostando, meu programa estava indo super bem, já tinha várias temporadas, tinha criado um doc reality chamado Papo de Polícia, estava com mais 2 programas no GNT, 2 no Multishow, 2 no GNT e ampliando. E aí quando eu crio a Afro Reg Audiovisual, eu tive também, uma coisa é você ter patrocínio, outra coisa é ter investidor. E eu tive uma pessoa que me ajudou muito, cara, chamado Arminio Fraga. Sabe, Arminio, que é um cara fenomenal, que foi meu investidor, junto com o Fábio Barbosa. Eu tive 4 ex-presidentes de banco como investidor. Marcelo Portela, Fábio Barbosa, Arminio Fraga e Paulo Ferraz. E esses caras foram os caras que acreditaram assim, no Júnior, saindo da ONG e criando um negócio, um business no audiovisual. O que aconteceu? O Júnior, aquele cara consolidado na ONG, eu lembro que em 2014, foi 14, eu acho, uma matéria na revista Exame, o rei das ONGs. Sim, era o cara. Por que esse cara cansou? E, cara, eu tava, porra, imagina, sabe, eu era o cara, terceiro setor, eu cansei, não tem mais. E falei, cara, eu quero mudar de vida, quero ir pra outra situação, porra, cansei de ficar tendo que mediar guerra, cansei. Sabe, cansei, eu tenho 6 filhos. Falei, cara, eu não quero mais, sabe? Não quero mais fazer essa porra. E é isso. Aí vou pra produtora. Aí vou te contar o cenário que aconteceu. A ONG falha e a produtora falha. Eu saio de um lugar que eu era o rei, vou pro outro que eu sou um Zé Ninguém. Eu fodo onde eu saio e fodo onde eu chego. E contrai uma dívida de 11.750.000 no meu CPF. Que isso? 7 milhões da ONG, 4.750.000 na produtora. Como é que você paga? Que loucura, hein? E eu falo isso... Não, eu pergunto, e aí, como é que você fez? E aí, lembra que eu te falei que eu tenho uma relação muito forte espiritual, astral e mental. Né? E aí a questão toda foi que eu, cara, assim, me fudi pra caralho. E eu falo isso com muito orgulho. E eu vi que certos amigos não eram meus amigos. E certas pessoas que eu não valorizava, eu deveria ter valorizado. E foi muito bom, né? Foi muito bom, porque quando você dá a volta por cima, todo mundo dizia, a Afro Reg acabou, o Júnior acabou. Todo mundo, até eu achava isso. E aí eu vou te contar uma situação que passa muito pela espiritualidade, assim, sabe? Então, assim... Teve um babalaú que foi muito importante na minha vida, um nigeriano, um brasileiro, o Ivanildo dos Santos, e o Bancole, e o Daio, inclusive o Bancole chegou no Brasil agora, tá na Nigéria, e eu tenho uma relação muito forte com o rei Davi, personagem bíblico. E eu vendo um filme do rei Davi, sempre vejo tudo do rei Davi, qualquer coisa do rei Davi eu vejo. Só que esse filme que eu estava vendo era muito ruim, muito mal produzido, muito mal tudo. Mas teve uma hora que o personagem mostra muita fé em Deus. E eu percebi que eu tinha perdido a minha fé. Eu não sabia, percebi vendo o filme. Quando eu me reconecto com a minha fé, eu vou falar uma coisa que pode parecer mentira. Me reconectei com a minha fé tipo 3h30 da tarde. Em fevereiro. Eu lembro que era época de carnaval. 2018. Eu lembro que no dia seguinte, cara, uma pessoa da Petrobras me liga e fala, está aprovado R$800 mil. No mesmo dia, uma pessoa do Sebrae Rio fala, está aprovado R$400 mil. Em 24 horas entrou 1.200.000. O Arminio doou 1 milhão também. Aí, moral, começou a pintar coisa. E aí eu tinha um filme chamado A Divisão, que era meu primeiro projeto. E esse projeto acabou que ele ia ser um filme, e o Globoplay me fez uma proposta de virar uma série.
e eu estava devendo 4.750.000 da produtora, era desse filme. Era desse filme. E aí a gente começou a transformar esse filme numa série. Já tudo filmado. Já teria uma série, mas não da forma que foi. E aí, quando você está conectado com Deus, com a tua espiritualidade, não importa a religião. Quem tem religião foi um homem. Deus é um só. Em alguns lugares se chama Shiva, em outros em Alá, outros em Mazda, Jeová, Oxalá, não importa. Deus é Deus. Quando você se conecta com Deus, quando você se conecta com você, quando você, sabe, consegue fazer a tua transmutação, foi o que eu consegui, com muita dor, muito sofrimento, cara, a gente lança essa série no dia 25 de julho de 2019 no Globoplay. É o primeiro grande sucesso do Globoplay. É quando o Globoplay chega a 1 milhão de assinantes. Na época. Hoje tem muito mais. Quando nem se consumia série como a gente consome hoje, né? A gente só perdia, olha só, a divisão bateu todos os recordes das séries nacionais do Globoplay. Só perdia para uma série, que era gringa, chamada The Good Doctor. Tá? Lembrando que o meu episódio custava R$850.000 e The Good Doctor $5 milhões o episódio. Beleza, tudo certo, mas batemos recorde. E aí, muita gente achou, né? Pô, sorte de principiante. Isso acontece mesmo, né? Você é principiante, você tem sorte. Aí quis o destino que no dia 7 de fevereiro de 2020 nós lançássemos uma série chamada Arcanjo Renegado, que aí bateu todos os recordes nacional, internacional, aí foi um negócio assim avassalador, mais do que a divisão. E aí me coloca num outro lugar. Aí fala, peraí, esse maluco aí não é sorte principiante, não. Esse maluco tem algum borogodó. Esse cara tem algum bagulho com ele. Tem Deus, pô. Fé, luta, né? E toda uma história foco, que a gente ouviu falar aqui. Foco, né? Assim, cara, eu também assim, e eu comecei a aprender. Aí eu falei, como é que eu tomei prejuízo de 4.750.000? Eu comecei a aprender também, porque eu não era produtor executivo, né? Eu venho de ONG, aí vou para o audiovisual, que é outro universo, é outro mundo, é outra história. Valores muito maiores. Né? Valor, não, mas assim, não, na ONG, a gente chegou a ter anualmente R$30 milhões. Eu sabia lidar com grana. A questão é que eu não tinha experiência, né? Eu não vou nem falar que fui enganado, que não foi que eu nem sei se fui. É da experiência. Paguei pau de inexperiente. E aí comecei, hoje, vou resumir assim, hoje a história, cara, a gente tem lançado, né, 3 temporadas da divisão, é um sucesso. Em fevereiro lança a 4ª temporada da divisão, já rodamos. Lançamos 2 temporadas do Arcanjo Renegado, vou lançar a 3ª agora em novembro. Vou nem falar do futuro, vou só do que já tem. E aí também tinha uma coisa assim, né, pô, o Júnior só sabe fazer violência e coisa de preto. Falei, vou fazer um bagulho de branco. Fiz o Betinho. Só faço coisa que eu domino. Betinho foi meu ídolo, meu guru. Foi o cara que me mandou ir para fora do Brasil a primeira vez. Nem citei ele entre os 3, né? Mas eu tive um quarto, Betinho. Faça a história. Betinho fez parte da sua história. Total. Bacana. Betinho total. Inclusive tem uma cena da série na PUC Rio. Eu vi. Ele angariando jovens, tentando angariar jovens, né? Para as ações sociais, inclusive do IBASE. Então, assim, olha como realmente a sua vida se confunde com as histórias, né? Então, e aí o que acontece? Eu falei, porra, cara, eu vou mostrar que eu sei fazer coisa de branco também. Não vou fazer. Aí foi quem me levou para o Festival de Berlim, me levou para Cannes, né? Só que tem outra parada interessante, que é o seguinte, você falou o quê? Que a cena que te marcou muito da violência foi a do estupro. Né? Do jogo que mudou a história. Do jogo que mudou a história. A cena que mais me marcou de violência que eu já fiz foi o Betinho contrair AIDS nos bancos de sangue. Pra mim, o cara, entendeu? O cara era homofílico. A maior violência desse planeta é a da fome, num país como esse aqui, mais do que o estupro. Você tá vendo, assim? Então, tem gente que fala assim, porra, Betinho, a tua série light. Light? Caralho, o cara não é light. O cara contrai AIDS nos bancos de sangue, mostra a miséria, a fome, isso é light? Eu acho a minha série mais chapa quente. Né? Porque, porra, caralho, peraí, entendeu? É outra parada. Aí vem o Betinho, aí o Betinho me reposiciona também. Porra, o cara, não, esse cara sabe fazer outras coisas também.
Aí depois veio um jogo que mudou a história, que é um negócio... Vocês já viram? O jogo que mudou a história? Cara, o jogo que mudou a história é outra parada, assim... Como surgiram as facções do narcotráfico. Sabe essa merda que a gente vive aqui hoje, da violência? Vou contar aqui como é que começou. Porque as pessoas não sabem como começou. E como essa porra hoje atingiu o Brasil inteiro. É a pedra fundamental do surgimento das facções do narcotráfico no Rio de Janeiro, que hoje assola o Brasil. Entendeu? Então, assim, o que rola? Então a gente começa aí... E eu também, né, cara, assim, eu sou um cara também que eu curto muito... Eu gosto muito de... Eu faço aquilo que eu gosto. Eu faço série de ação, filme de ação. Eu gosto dos Vingadores. Você gosta de assistir? Amo. Por exemplo, eu adoro Vingadores, né? Da Marvel. Arcanjo 3 são meus Vingadores. Todos os protagonistas das minhas séries são Arcanjo 3. Vai ter o pessoal do jogo que mudou a história. Vai ter o pessoal da divisão. Só não vai ter o Betinho. É meus Vingadores. Que o Globoplay fala assim, não fala Vingador, porra, fala Afroverso, tá bom. Afroverso. Mas são meus Vingadores. São meus Vingadores, entendeu? Então assim, eu faço o que eu gosto. Então assim, por exemplo, o filme da Core, eu brinco que é meu filme de Natal, né? Porque a cena principal dele é dia 24 de dezembro. Porra, eu vou te falar. Se as pessoas acham que o jogo que mudou a história é Chapa Quente e Arcanjo Renegado virando Chapa Quente, se prepara para ver meu filme de Natal. Que é o mundo caindo de tiro, rapaziada. Eita, gente. Gente, que loucura. Então temos aqui um grande espectador de filmes de séries de ação, né? Amo. Caramba, que legal. E me fala um pouquinho, você escreve, mas você acompanha muito a produção dessas séries, né? Então você é um verdadeiro showrunner, né? Porque o showrunner, no sentido original, ele é o roteirista que vai lá e produz. É o criador e é o produtor. E acompanha todas as etapas. E hoje, no Brasil, a gente tem poucos que fazem isso, de fato. Sim. Alguns fazem menos, outros acompanham mais a produção, outros acompanham mais o roteiro, outros não são showrunners, são roteiristas-chefe, mas são pessoas que cuidam muito da história. Você não, você é um grande produtor e um grande criador, mas eu lembro que quando eu te fiz o convite, você falou assim, professora, eu nunca li uma apostila de roteiro, né? Mas não estou desmerecendo quem estuda. Não, é claro, mas assim, você aprendeu dentro do meio de uma forma, você aprendeu fazendo, né? Sim. Como é que é isso? Como é que você cria as suas séries, os seus filmes? Como é que você tem essas ideias? Tirando, claro, toda a sua experiência que a gente já viu que você tem aqui de vida, tudo que você já experimentou, todas as pessoas que você conviveu. Claro que tudo isso é muito importante na vida de um roteirista, de um escritor, enfim. Mas você tem um a mais, que é um quê de realizador. Eu só faço aquilo que eu acho que eu domino. Se você chegar pra mim e falar assim, cara, tô com uma puta ideia aqui de fazer um filme sobre surf. Tô com 100 milhões, eu não vou fazer. Porque eu não entendo nada e não me motiva. O que me motiva não é o dinheiro, né? O que me motiva é aquilo que eu acho que tem a ver com a minha história, com a história do Rafael. Então, assim, eu vou te falar muita verdade, assim, eu achei incrível ir para Cannes, acho incrível ir para o Festival de Berlim, mas o meu foco não é prêmio, meu foco é público, né? Eu quero o público. Então, assim, eu, graças a Deus, né, e todo o trabalho de muita gente, no streaming a gente está indo muito bem, e eu estou com esse desafio agora de ir, por exemplo, à sala de cinema, que é esse filme da Core. Então, assim, o filme da Core é minha primeira experiência em sala de cinema. E como é que você escreve? Quando chega a ideia, beleza, quero fazer um filme sobre isso, uma série sobre isso. O que você faz? Tá, vamos pegar aqui, por exemplo, Arcanjo Renegado. Vamos lá. Arcanjo Renegado, durante 5 anos eu convivi diariamente com o Bob. Muito próximo, então eu ouvia muitas histórias do Bob. Você foi fazer um trabalho de pesquisa lá? Não, eu tive um problema ligado à violência e me envolvi numa situação de conflito muito grande. Aí o governo brasileiro queria que eu ficasse morando fora do Brasil, uma situação que, de 2012 a 2017, então detalhe da minha vida que eu não contei, mas já que você perguntou, eu vou ter que te contar, eu liderei a lista dos brasileiros marcados para ser assassinado. Existe uma lista, e durante 2012 a 2017 eu encabeçava essa lista. E na época, o ministro José Eduardo Cardoso, que era ministro do governo Dilma, me ligou e falou, olha, já sabia, já que eu estava que tinha pessoas que queriam me assassinar, pessoas muito influentes, muito fortes, muito grandes. E ele falou, olha, a gente queria muito que você saísse do Brasil, o governo brasileiro vai pagar para você sair do Brasil. Vai dar passagem, vai dar tudo para você, hospedagem, moradia. Eu falei, eu não vou sair, tem que sair só eles. Eu fiquei. Isso que eu fiquei, o governador na época era o Sérgio Cabral, ele falou para mim
cara, já que você vai ficar, vamos te dar escolta. Então eu tive escolta do BOPE e da CORE. São as histórias que eu conto. Arcanjo é BOPE, vou fazer o filme da CORE. Então são histórias que eu convivi. Então durante 5 anos eu tive escolta do BOPE e da CORE, do BOPE 24 horas por dia. Eu dormia e os caras ficavam na minha casa. Se eu dormisse aqui dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Tinha uma viatura da Polícia Militar comum na porta do meu condomínio e dentro da minha casa, tinham 2 policiais do BOPE. Quando eu me deslocava, por exemplo, se eu viesse para PUC, para cá, dessa entrevista, entre 2012 e 2017, teriam 2 policiais ali na porta e uma viatura da CORE com 4 policiais de fuzil na porta da universidade. Que loucura! Convivi de 5 anos assim. Meus filhos cresceram assim. E assim, e detalhe, né? E esses caras do BOPE tinham muito preconceito comigo. Achavam que eu era maconheiro, achavam que eu passava a mão na cabeça de bandido. Eram essas pessoas. E aí eles viram que não era nada disso. Entendeu? Então eu convivi muito com esses caras. E aí aconteceu uma situação comigo. Lembra que eu falei que eu sou devoto também de São Miguel Arcanjo? Tem uma missa de São Miguel Arcanjo em Niterói, do padre João Cláudio, e é uma missa de guerra. Ele pega um cajado, ele começa a missa batendo um cajado no chão. Pá! Vai começar a luta, a guerra. Ele começa falando de guerra. O padre é todo tatuado, é jiu-jiteiro e tem porte de arma. É o padre ideal, né? Pra conviver comigo, assim, porque é um padre interessante. Esse padre é foda. Já rolou uma identificação ali. E a missa é lotada. E eu tava lá na missa dele, isso era 2014, eu acho. E aí, eu com 2 policiais, eu com um amigo meu, que era da divisão de sequestro, 2 policiais do BOPE do lado, mas assim, eles estavam sem farda. Mas você sabe que, cara, a polícia que bate o olho sabe que é a polícia. Né? A missa lotada. E os 4 caras da CORE lá de fora. Até porque estavam de fuzil. E aí, o padre vinha, tinha uma hora que ele vinha com uma vassourinha, tinha um padre e 3 obreiros com uma vassourinha jogando água benta, sal grosso nas pessoas. Eu estava todo dia na mídia, quando ele me vê, juro por Deus, ele pega o balde inteiro e tá aqui dentro. Depois eu quero falar contigo. Começa a conversar comigo, né, que, São Miguel Arcanjo era meu protetor. Essa guerra, essa confusão que eu estava vivendo era pública, era muito famosa, né? E aí, coisa e tal, e ele vem falar comigo. Quando eu saio da igreja, juro por Deus, vem na minha cabeça, renegado. Aí vem, arcanjo, aí começa a vir, porque o protagonista da série chama-se Micael, que é o nome do arcanjo Miguel. Juro pra você, vem um negócio meio pronto, BOPE, polícia, tanto é que os personagens da série tem Micael, que é Miguel, Gabriel e Rafael, são os 3 grandes arcanjos. A história veio pronta na minha cabeça. Conflito armado, político, coisa e tal. E eu saio da igreja, eu começo a escrever algumas coisas no notas do celular. Veio uma parada mesmo, tipo Chico Xavier, né? Corporia ali, isso eu escrevi. Depois eu fui dar uma palestra também para a Universidade, para Estácio, né? Que o pessoal tinha me pedido, aí veio mais ideias também, porque foi no dia seguinte. Comecei a ter muita ideia. O meu processo é um processo muito próprio. Então, eu bato, assim, né, o olhar. Por exemplo, filme da CORE. Um produtor da produtora Fábrica, Luiz Noronha, meu amigo. E aí ele falou, cara, vamos fazer um negócio junto, coisa e tal. Eu admiro muito ele, acho ele um cara incrível. E aí ele falou, pensa numa coisa policial que ninguém fez ainda. Eu falei, exatamente isso. Aí eu vou escrever sobre a CORE. Eu terminei o argumento da CORE às 3 da manhã, do dia 24 para 25 de dezembro. Eu não curto Natal. E meus filhos estavam com a mãe, que é guarda compartilhada, são separados. Então, assim, é tudo muito rápido, sabe, assim, pra mim. Então você senta e escreve, é isso? Não, no caso da CORE, teve outras pessoas que participaram antes, me mandaram também. Mas, assim, primeiro é o seguinte, quando eu crio sozinho. Raramente eu crio com alguém. Até série? Tudo eu crio sozinho. Tudo. Tanto é que se você pegar a criação do José Júnior, né? A divisão é José Júnior e José Luiz Magalhães, que é o cara que foi um dos caras que acabou com o sequestro no Rio. Tirando essa, todas eu criei sozinho. Eu gosto de criar sozinho.
Né? É um processo individual. Quando eu escrevo, aí tem o chefe da sala, tem os roteiristas, entendeu? Então, assim, eu faço reuniões, por exemplo, direto. Sexta-feira agora vai ter a leitura do roteiro da Core com todas as equipes, né? Quantos roteiristas tem no seu longa? Da Core? É. Então, era só eu e o João Paulo, mas agora, como a gente está mexendo o tempo todo, cara, agora tem muita colaboração. Vamos botar, tá eu e mais 4. Tá. E Betinho e o jogo, como é que você Sempre tem o chefe da sala, porque vamos lá. Hoje, vamos falar da minha semana. Nesse momento, né? Minha semana, eu estou aprovando os online do Arcanjo Renegado, terceira temporada, que estará em novembro. Aprovei semana passada os offline da série do Belo. Estou fazendo uma série do Explica, porque Belo. Tem gente que não sabe o que é online e o que é offline. Tá. São as versões da edição da filmagem, não é isso? Isso, então. Uma versão não está finalizada, não tem os efeitos, não tem correção de cor, não tem correção de áudio, som, nada disso. Luz, nada disso. Então, quando você está naquela fase da montagem, tira isso, bota aqui, não, essa cena aqui não está legal. E você também participa da montagem. Eu participo de tudo. Você dirige, não? Não, nem quero. Tá. Aí também já é demais, né? É demais. Porra. Aí não. Mas assim, então, por exemplo, vou falar da minha semana. Offline do Belo. Aí vem os online do Arcanjo. Todo dia de manhã, eu tenho acordado todo dia 3 da manhã. Eu começo meu dia 3 da manhã, entre 2h30 e 3 da manhã. Aí eu começo escrevendo o Arcanjo 5 e parte do jogo que mudou a história da segunda temporada. Tá? Isso que é uma sinopse, um argumento? Não, roteiro. Já o roteiro. Já estou no roteiro, na fase de roteiro. Estou falando da minha semana, essa semana. Tá. Aí eu vou, acabo 11h30, meio-dia, vou pro escritório. Eu moro em Camboinhas, vou pro escritório que fica na Lapa. Aí chegando lá, eu me dedico até as 8 da noite à pré-produção do Arcanjo Renegado. 4ª temporada, o online é a 3ª. Eu estou escrevendo a 5ª, da 4ª e do filme da Core. Só que, paralelo a isso, tem os outros projetos que estão acontecendo. Então, por exemplo, a equipe já começa, já está na fase de pesquisa da série Lado A, Lado B, que é uma série doc sobre funk. Só que a série doc sobre funk pelo Afro-Reggae é muito diferente. É o acesso total e ilimitado a qualquer lugar. Vai poder filmar tal coisa? Claro que vai. Pode tudo. O acesso que a gente tem. Eu começo em novembro a escrever uma série chamada Dinastia, que eu conto a história, quase ninguém sabe, né? Mas há 5 décadas, uma mesma família comanda o narcotráfico de uma mesma favela. Quase ninguém sabe disso. Vou contar a história dessa família. Da série Dinastia, história real. E começo a escrever uma série sobre o jogo do bicho. Então, assim, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir razoavelmente 5, eu tinha que dormir 3 horas, eu dormi 5. E meu processo criativo é assim, eu tenho os starts, né? Então, eu me dedico. Estou lançando agora uma série chamada Verônica, ano que vem. Eu conto a história de uma advogada que vive a linha tênue da carreira dela profissional com o envolvimento dela com crime. O que é isso? Eu convivo com muitas mulheres advogadas que advogam para narcotraficantes. Eu conheço muitas. E a história dessas mulheres, às vezes, se confunde. Muita gente, mesmo preconceito que eu vivia no passado, de acharem que eu era envolvido que eu era bandido, algumas são taxadas como bandidos também. Então, eu estou começando a contar essas histórias, na ficção. Né? Mas aí, vamos lá. Quando você chega a abrir uma sala de roteiro, em que momento? Quando eu tenho um argumento pronto. Tá, então esses roteiros que você está escrevendo agora, esses roteiros são de qual etapa? Assim? Você está em qual momento? Então, vamos pegar uma série para a gente usar de exemplo. Vamos lá, então. Eu tenho uma ideia. Vamos pegar uma série nova, do zero. Tá. Dinastia, que é essa que eu estou falando o que acontece? Eu convivo com outras pessoas, né? Então, tem uma pessoa chamada Alex Mendes, vulgo Polegar. Ele foi dono do Morro da Mangueira. Vocês botaram no Google, bota só Polegar da Mangueira, vai ver o currículo dele. Então eu falo, vou contar a história do Polegar. Me conta aqui umas coisas aqui, ele começa a me falar. Aí eu falo, vou pegar isso aqui. Você mesmo faz essa pesquisa, né?
A pesquisa é conversar com ele. Você vai lá. Não, eu não leio nada, eu não pesquiso nada no Google. Entendi. Tudo que eu faço é orgânico. O jogo que mudou a história foi orgânico. Eu ia pro presídio conversar com os presos. Eu ia pro julgado conversar com os presos. Sim. Não quer dizer que não tenha outras pessoas pesquisando e lendo. Mas Sim. a matriz... Não, essa também é uma pesquisa. É a pesquisa que você escolheu. Não, a minha pesquisa é orgânica. Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou pro lugar. Então, assim, às vezes, pode ser que um dia alguém te fale assim, caralho, vira o cara do Afro Reggae com um bandidão tal, em tal lugar. É possível? É. E todo mundo sabe. Uhum. Porque até porque às vezes o cara não quer falar pelo telefone. Não é nem que eu não quero, eu quero. Ele que não quer. Vem aqui. Eu vou. Eu tô fazendo a história. Porque para fazer... Se você assistir o jogo que mudou a história toda, você vai falar, tem coisa que não tá na literatura. E eu sabia. Porque os caras me contaram. Então tem gente que não quer falar no telefone, tem gente que não quer falar por videoconferência. Você tem que ir num lugar. Eu tenho que ir. E eu vou amarradão. Entendeu? E quem me conta essas histórias não é só bandido, é polícia. Às vezes é juiz, jornalista ou um morador comum. Só que esses encontros são presenciais. E às vezes só eu participo. Eles não aceitam ninguém. E eu não posso nem gravar. A gravação está aqui. Posso não anotar. Entendeu? Não dá tempo de anotar, não dá tempo de gravar. A mente tem que estar muito... Primeiro que a mente mente, né? Uhum. Então eu não posso deixar minha mente mentir para mim. Eu tenho que estar muito focado. O cara tá me contando ali. Muito aí eu vou e faço o argumento. Quantas páginas, mais ou menos? Cara, os meus argumentos são grandes pra caralho. Tem argumento de 20 páginas, 30. Tem gente que faz de 2 páginas, tem gente que faz de 1. Aí é sinopse, os meus né? São mas está escrito argumento. Existe Os meus são grandes. Dependendo, pode ser até a Bíblia. O argumento tradicional central do Brasil, por exemplo, tem 23 páginas. Então, por isso que é maravilhoso. Que eles faziam... O argumento era o roteiro inteiro escrito em prosa. Era o texto todo do roteiro todo. Trabalho, sem nunca ter lido o Central do Brasil, eu trabalho dessa forma. O meu tem começo, meio e fim. Sempre. Tá tudo ali já. A primeira temporada tá ali. E vou além pra você. Por exemplo, o Jogo que Mudou a História tem uma temporada. Eu já sei as 8 temporadas na minha cabeça. Já sei as 8. Quantos episódios tem cada um? 10. 10 episódios, 20 páginas? Estou escrevendo a segunda temporada. Então você faz mais ou menos 2 páginas por episódio, né? O roteiro? Não, do argumento. Não, peraí. Aí, a Bíblia é diferente. Tá. O argumento que eu faço é texto corrido. Eu não vou num episódio. Eu sei o começo, o meio e o fim. Mas quando a gente faz o detalhamento da Bíblia, e vem a sinopse, coisa e tal, aí, quando vai a Bíblia, aí é o chefe da sala. Entendi. Você não faz a Bíblia, não chega a fazer. Não, mas eu reescrevo. Tá. Quando eu falo assim, estou fazendo o roteiro da 5ª temporada, na verdade, nesse momento eu estou reescrevendo. Entendi. Porque o que acontece? Uma das coisas mais ricas que a gente tem são os nossos diálogos. A galera não sabe como é que o povo fala. Você dá essa assinatura final, Se você tiver interesse, né? até posso te mandar um roteiro para você dar uma lida nossa. Porque com certeza eu quero, e eu vou cobrar, Pode cobrar. Eu quero, sim. Então, assim, como posso convidar para você um dia na nossa sala, para você um dia ver como é que é, e até vamos além. Eu estou rodando, eu acho que se vocês quiserem, agora em outubro, quiser levar turbo para ir no set, o set que a gente está filmando até novembro é dentro do Complexo da Maré. Eu acho riquíssimo você levar a turma lá. Todo mundo vai ficar amarradão, vai ser muito bem tratado, não vai ficar com medo de nada. É muito legal. Os nossos sets são muito diferentes. Se você quiser combinar, aí depois você fala, Júnior, vamos querer levar. Maravilha de eu convite. boto alguém meu pra tocar contigo, pra levar. Cara, assim, vai almoçar com a gente, vai passar o dia com a gente. Que convite maravilhoso, hein, Todo gente? mundo vai dar atenção, podemos fazer essa vivência. Como podemos fazer uma vivência também, pra vocês verem, por exemplo, como é que a gente faz a preparação de elenco. A nossa preparação de elenco é muito ímpar, sabe? Mas voltando para o que você fez de criação. Voltando, você parou no argumento, e então, aí depois do argumento você vai para a Bíblia? Lembrando que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então tem que ter times, né? Tem que ter times. O argumento sou eu que faço. Aí vamos lá. Nesse momento, jogo 2 é Arcanjo 5. Eu tenho um cara que chefiou o jogo 2 e tem um cara que chefiou o Arcanjo 5. E vou ter um outro cara que vai chefiar o jogo do bicho. E vou ter outro cara que vai chefiar o Dinastia. Eu faria um cara, mas tem a cara também. Eu vou ter, inclusive, agora uma pessoa, que é uma mulher, que vai estar chefiando o Dinastia, como eu tenho uma pessoa fixa, uma roteirista fixa, que é a Elaine, que é a pessoa que está comigo agora direto. Porque, por exemplo, eu ontem mexi no roteiro do Poli, que até rodar, tu mexe todo dia no roteiro. Sim. Né? Elaine, vamos mexer nisso aqui. Revisa pra mim.
Porque, porra, eu não tenho como revisar. Né? Eu peguei, mexi ali, e ela tem que ficar ali porque tem toda uma cobrança também do player que quer ver as coisas. Então, eu trabalho com um tempo muito apertado. Né? E qual o seu critério para ter um roteirista-chefe chefiando a sua sala? O que ele tem que ter de atributos para coordenar esse trabalho? Eu gostar dele. Às vezes ele não tem nem um currículo tão fodão. Eu tenho que sentir confiança na pessoa. Eu vou te falar o seguinte, por exemplo, o cara que chefiou, se não me engano, o Arcanjo 1, depois um outro que chefiou o Arcanjo 2, 3 e 5, ele nunca tinha chefiado. Ó, é o seguinte... Mas ele já escrevia, já tinha alguma experiência? Roteirista, bom. Nunca teve oportunidade de chefiar. Tem uma coisa... Olha só. Você pegar, por exemplo, os meus elencos também. Assim, você pega, né? Vamos pegar... O Betinho não, porque o Júlio Andrade é um ator maravilhoso. Assim, já era famoso. O Jogo que Mudou a História. Tem 12 protagonistas. O Jonathan Azevedo, talvez seja o mais conhecido, o Babu, mas nunca foi protagonista de nada. Entendeu? As pessoas não conheciam a Ali Willow, que faz a irmã Emily. Sabe? O próprio Ravel Andrade, que é irmão do Júlio Andrade, né? Nunca tinha sido protagonista. Vai ser, inclusive, agora do Raul, né? Ele fez a série do Raul Seixas também. Vai ser lançado, acho que ano que vem. Então, assim, cara, eu gosto... Porque, assim, de novo, eu trago os atributos da ONG. Os valores da ONG. O que a ONG sempre fez? Né? Da voz, empoderamento. Né? E no audiovisual eu faço isso também. Então, por exemplo, sim, de repente você tem alguém... Pode ser que alguém aqui, de um dia... E nesse caso, o cara pode ser preto, pode ser branco. O santo tem que bater. Se o santo bater com o meu santo, né? Porque a decisão é minha. Eu vou mentir aqui, não. Se eu gostar da pessoa, eu falo, cara, vamos dar essa oportunidade. Vamos trazer essa pessoa para trabalhar na sala. Já aconteceu muito isso. A pessoa estava pronta? Não. E eu sabia que eu não estava pronta, não para chefiar. Isso com os roteiristas também? Não para chefiar. Isso com os roteiristas da sua sala também, ou não? Não, vamos lá. Os roteiristas da minha sala, todos eram roteiristas antes. Quase todos já eram. Né? Por exemplo, teve o caso de um que era chamado roteirista júnior, só que lá a gente brinca, né? Júnior lá é sênior, porque eu sou júnior. Então, chamar o cara de roteirista júnior e chamar o cara de roteirista sênior. Então, assim, teve um que era roteirista júnior, e o cara depois, assim, e porque ele era muito, que é o Rafael Espíndola. O Rafa, num curto espaço de tempo, voou, independente da Forreg. Entendeu? O cara é bom. Então, assim, às vezes, assim, o que acontece? Eu falo assim, cara, vou dar uma oportunidade. Aí, o que acontece? Eu não queimo a pessoa. Tem isso também. Às vezes, o cara tá lá, pá, eu refaço o texto do cara inteiro. Mas eu falo, vou dar mais uma chance em outra sala, em outro projeto. Entendeu? Invisto. E aí, às vezes o cara, por exemplo, teve uma pessoa, já aconteceu uma pessoa que não deu certo numa série. Nossa. Porra, tinha que reescrever tudo. Na segunda, mais ou menos, na terceira o cara explodiu. Que futebol. Você pega, às vezes, um jogador de futebol, é igual. Você lança o cara vem do sub-20, aí bota o cara no profissional, primeiro jogo o cara não jogou bem, mas, cara, o cara tem um talento. Você tem que investir no talento das pessoas. Você vive com um sonho, cara. Eu venho de inclusão social. Eu não posso excluir. Não deu, peraí. Uma coisa o cara não deu certo, porque o cara não tem responsabilidade, porque o cara, sabe assim, às vezes o cara não é dedicado, não é focado, não sei o quê. Aí, não vai dar oportunidade. Agora, pessoa dedicada. E às vezes, eu sou um descobridor de talento. Há 31 anos que eu descobri muitos talentos. Tanto foi na ONG, quanto no audiovisual. Você quer ver uma coisa que eu falava muito? Eu falava assim, às vezes eu olhava para um traficante, eu falava, esse cara é cheio de talento. Peraí, o cara, às vezes vamos supor, o cara é dono de boca de fumo. Ele sabe gestão. Ele é empreendedor. Ninguém olha para esse cara com esse olhar. Gestão, empreendedorismo, disciplina, regra. Ele usa para o mal. E responsabilidade. Ele usa para o mal. Como é que eu vi essa chave para o bem? Sacou? Então, é isso. Eu quero, nas minhas salas de roteiro, por exemplo, eu quero misturar. Por exemplo, as minhas salas são misturadas. Né? Só que aí eu tenho a figura do consultor. O que é o consultor? Eu faço séries sobre corrupção política. O Arcanjo
o tempo todo. Eu tenho gente que foi corrupta na sala, dando consultoria para os meus roteiristas. Por que não tem de corrupção? Eu tenho ex-traficante pra caralho na sala. Eu tenho um policial pra caralho na sala. Entendeu? Eu tenho um caso de um ex-traficante. Esse cara, ele tá fazendo nesse momento pós-graduação em cinema. O cara fundou o Terceiro Comando. O nome dele é Neira Conceição. Depois vocês pesquisam aí, Facão. Impressionante. Ele está, neste momento, nas minhas salas de roteiro e ele falou para mim, quero escrever, ele já está estudando. Ele, ano que vem, eu devo colocar ele como roteirista. Você cria a oportunidade, né? Tem que criar, cara, porque é o seguinte, olha só, esse mercado é um mercado muito elitista. Muito. Eu não faço parte dessa elite, eu estou nessa elite. Outra coisa, você fala assim, eu ainda não me sinto, eu não sou um cara do cinema, do audiovisual, eu sou um cara de ONG, que estou aqui. E vou continuar aqui, acredito eu. Né? Pode ser que um dia eu diga, não, agora eu já me sinto, mas eu ainda não me sinto. Porque, assim, o meu network ainda é outro, entendeu? Sabe? Eu me sinto bem com pessoas, por exemplo, eu vou nos lugares, tenho amigos hoje que são produtores, são diretores, coisa e tal, mas os meus grandes amigos não são do mercado. Você entendeu? Sabe? Eu não tenho resistência, não. Eu admiro pra cacete. Se tem uma maldade que as pessoas falam, principalmente as pessoas de direita, porque o pessoal mama nas tetas do governo. Pô, o pessoal que trabalha aqui nem filha da puta, pô. Pessoal, sabe assim, cara, eu trabalho agora com isso, né? Pessoas que estão no set, 4 da manhã. O set começa às 6, tem gente que chega às 4 da manhã. Não, trabalha 12 horas de filmagem. 12? Tem gente que trabalha muito mais. Muito mais. Muito mais, entendeu? Sabe? E me diz o seguinte, vamos voltar aqui para o seu processo? Você escreveu o argumento, você passa para a Bíblia, isso? Depois? Não, eu escrevi o argumento, passo para o chefe da sala, a gente começa a conversar junto com o time de consultores. Tá. Aí, desse time de consultores, desse chefe da sala, a gente começa a criar as sinopses. Das sinopses a gente começa sinopse dos episódios? Dos episódios. A gente vai para a Bíblia, da Bíblia vai para as escaletas vai para o roteiro. E quantas páginas por sinopse vocês fazem, mais ou menos? Aí é pouco. Pouco? Uma página, 2? Às vezes menos, depende. Meia página. Vou te falar assim, a coisa que eu menos gosto de participar é da sinopse. É? Que é muito resumido, muito pouco. Eu gosto de muito. Então, por exemplo, às vezes um roteiro chega para mim com 38 páginas, sai com 50. Eu, além de reescrever, ainda saio com mais, entendeu? Então, assim, o Globoplay, que é meu grande parceiro, né? Grande parceria com o Globoplay, a gente fala assim, pô, Júnior, tenta ficar ali no 38, 45, eles vai 60 dólares. E eles acabam aprovando também. Porque sempre vai aumentar depois de filmar, né? Não, tô falando de paginação. Tô nem falando da filmagem, porque também, você pegar o nosso roteiro, é muito detalhado, porque eu pego o roteiro, é o seguinte, eu tenho que pensar o seguinte, ela, vamos lá, o assistente de direção, o diretor, não tem esse universo, tá? Então, vai muito detalhado, não os diálogos, mas as cenas. Então, eu mando muito detalhado, porque eu estou lidando com um público que não entende daquilo. Então, às vezes, o que acontece? Eu posso mostrar aqui. A equipe que está entrando agora, o tempo todo faz pergunta. Então, quanto mais detalhes eu mandar, junto com os anexos, junto com tudo, é mais fácil para as pessoas entenderem. Porque, por exemplo, eu escrevo da forma que as pessoas falam. Se o cara fala tomate, vai o tomate com U. Por exemplo, eu digo para os roteiristas, eu não quero que escreva moleque é paulista, aqui é moleque. Aí pode ser que você leia e fale, está com um erro aqui. Não está com erro. Os diálogos são todos como a forma que falam. E eu uso diálogo, eu faço muita série de favela. Então, tem gírias ali que você não vai entender. Então eu tenho que te mandar ali quase que um Google Tradutor. A gente brinca, a gente é um Google. Porque tem coisas que a gente escreve, que a gente coloca, que não está nem no Google, as pessoas não sabem. Sim. Esse universo que a gente lida é um universo que, por mais que tenha sido sistematizado, pesquisado, ou até roteirizado, não tem as verdades profundas que nós trazemos, porque nós vivemos essas histórias. Quem está contando essas histórias não é um cronista observador, são pessoas de dentro. Então, o processo é diferente. É um processo muito próprio, muito único. Isso não passa só pelo roteiro, isso passa preparação de elenco. Então, a gente pega o elenco, o cara vai fazer policial.
vai fazer do core. O cara está convivendo com policiais do core dentro do core. E você acompanha todas essas etapas também? Eu acompanho. Você vai para o set de filmagem também? O set de filmagem eu vou, mas o lugar o lugar que eu sou mais eficaz é na sala de roteiro e na preparação. No set eu vou nos grandes, a gente chama de grandes eventos. Então os grandes eventos, eu estou em todos. Mas, por exemplo, não, naquela cena, aí eu avalio se eu vou ou não vou. Só que imagina, estou hoje fazendo 13 projetos, no total de projetos, eu acabei nem falando 13, eu estou com 13 projetos. E alguns acontecendo ao mesmo tempo. Já estou com um projeto que eu vou rodar em 2026, outro que eu vou rodar em 2027. Só que eu já estou... E eu sou a pessoa que eu também faço o que seria o comercial. Né? O que é o comercial? É a venda. Sou eu que vendo. Como é que é? Da ideia à realização, como é que você apresenta esse projeto? Vamos pegar o Globoplay, por exemplo, que você sempre trabalha. Como é que você coloca uma ideia de uma série no Globoplay? Como é que você emplaca isso? Então, a minha relação com o Grupo Globo é uma relação histórica, né? Porque eu ajudava um amigo meu a ser globinho. O que é globinho? Nos anos 70 e 80, o Jornal Globo contratava meninos, né, de 10, 12 anos de idade para entregar jornal. Naquela época era permitido. Então, eu com 12 anos de idade entregava o Jornal Globo. Então, eu tenho uma relação afetiva com esse grupo. Esse grupo foi o grupo que fez a minha ONG explodir. Quando eu te falei que eu fiquei 5 anos com escolta policial, quem mais me protegeu ali da polícia foi o Grupo Globo, com matéria, me dando visibilidade, e foi o meu problema. Então, eu tenho uma história, né? Eu fui apresentador, meu primeiro programa como apresentador foi do Multishow, do Grupo Globo. Então, eu tenho uma história com esse lugar, né? Eu estou falando de um lugar, se você falar assim, é minha casa, eu me sinto da casa, sabe? Eu sou querido pelo grupo e eu amo o grupo, as pessoas do grupo, né? Tem uma relação muito afetiva com esse grupo, né? Até o dia de hoje, né? Sim, tipo, tô com os caras. Então, o que acontece? Então, eu tenho um acesso muito bom. Eu chego e falo, tô com essa ideia aqui, o que vocês acham? Vamos atrás? Isso aconteceu ontem, inclusive, uma ideia nova. Ontem. Eu vou ter uma reunião amanhã. Entendeu? Então, assim, eu não participo de pitching lá dentro. Esse pitching oficial, não, eu chego e falo, e assim, eu tô só no Grupo Globo, eu tenho hoje 12 projetos dentro do grupo. No total hoje eu tenho 14 projetos, 12 dentro do grupo. Os 2 projetos que eu tenho fora, eu, de maneira muito leal, eu falei, vocês se incomodam se eu fazer esse projeto aqui fora? Se eles falarem assim, me incomodam, eu não faria. Porque é parceria, pô. Os caras, entendeu? Os caras que me alavancaram. Então, assim, já às vezes me falam, pô, esse projeto aqui eu queria que você fizesse fora. Eu não faço. Isso é parceria, né? Então, depende. Agora, assim, se eu tivesse que recomendar alguém a vender a sua ideia, eu acho que a ideia tem que ser o mais original possível. Entendeu? Porque as pessoas, cada vez mais, elas buscam essa originalidade, né? Elas buscam a autenticidade. E mesmo uma coisa que pode parecer até surrealista, mas você tem que saber contar. Eu acho que as histórias têm que ter alma. Se você contar com alma, sabe, assim, eu sempre digo isso para os diretores que trabalham comigo, né? Eu falo para eles o seguinte, eu falo, cara, olha só, a gente tem que fazer, a gente tem que gostar do que a gente faz. Só para o nosso público final, assim, eu estou mais preocupado em agradar o público do que, por exemplo, o Globoplay. Claro que vai agradar o Globoplay, eles pagam, são os parceiros, mais do que pagando, são parceiros. Mas, cara, tem que agradar o público. Sabe qual é a maior felicidade que eu tenho? Eu vou te falar a real. Eu entrando aqui na PUC, alguns vieram falar comigo, até a professora. Pô, né, reconhece. Tem gente, pô, Arcanjo, fala comigo. Fico feliz, mas o que me dá mais felicidade é quando eu peço o iFood, o cara do iFood fala assim, puta que pariu, assisti o jogo que mudou a história. Isso me dá uma felicidade. Ou então, quando alguém manda negócio de Uber, Flash, Uber, não sei o quê, aí o cara fala, meu irmão, tu é o cara do Arcanjo Renegado. Porra, isso não tem preço. O meu público, com todo respeito, não mora na Gávea. Por mais que a Gávea possa assistir. Não estou desmerecendo não, tá, gente? Daqui da Gávea, não. Nem sei se vocês moram na Gávea. Mas o meu público é o preto, é o favelado, é o suburbano. É o cara do gato net. Pô, às vezes o cara chega pra mim e fala assim, porra, eu vi a divisão. Aí eu falo, fala a verdade.
Tu pagou a assinatura? Pô, parceiro. Vi na caixinha. Vi no GatoNet. Cara, assim, o cara viu. Muito bom. Né? Vi no link e tal. Sabe? E você se comunica muito com esse público, né? Total. Porque você busca essa autenticidade nesses personagens, né? Você tem um cuidado muito grande na criação desses personagens, que é uma fidelidade em reproduzir essas histórias. Sim. E vocês fazem uma biografia de personagem ou é assim, nesse feeling que você, desse seu jeito observador, não, eu quero que esse personagem seja assim, assado. Você delimita isso ou você só vai escrevendo? Então, eu sou o centurião da verossimilhança. É assim que eu me denomino. Sou o centurião. Tem coisas que a gente não tem liberdade poética. Eu não me permito certas liberdades poéticas. Não me permito, não permito a ninguém. Porque vai ser melhor se botar, exemplo, o carro capotando e explodindo. O carro, quando capota, não explode. Só em filme de Hollywood. Não é assim que funciona. Não se explode. Você gosta assim. do realismo, então, no sentido... Eu sou pago para isso. O Globoplay e agora meus 2 novos parceiros, eles estão me contratando para isso. Porque eu conheço a verdade. Então, assim, por exemplo, quando você vê, né, um projeto nosso, você fala assim, puta que pariu, é isso aqui mesmo? Eu não vou colocar um negócio, de fanfarrão, né, cara? Eu não posso, no meio que eu lido, que é o meio do preto, pobre, favelado, polícia, bandido, tem um termo que dá de virar comédia, entendeu? Não é a comédia da questão do humor, assim, caralho, sabe, assim, porque eu vou ser cobrado. Os meus colegas não serão cobrados. Eu sou cobrado porque eu ando na favela. E os roteiristas na sua sala, né? Você tem algum critério de precisa ter tal experiência com essa realidade? Tem que ter um lugar de fala? Então, são quantos roteiristas, mais ou menos? Depende. Então, tem projeto que tem 3, chefe mais 2, tem chefe mais 4, depende do projeto. E aí tem essa hierarquia. Você falou que tem um roteirista júnior, tem um roteirista chefe? Não, só teve isso uma vez, tá. Que foi na divisão, primeira e segunda temporada. Mas assim, às vezes por exemplo, teve a sala do Arcanjo 4, teve uma assistente. Que o chefe se o chefe da sala pedir, ele vai ter um assistente. Entendi. Entendeu? Mas só 2 que pediram até hoje. Normalmente não pede, entendeu? E todos mais ou menos 10 episódios de 1 hora, não é isso? Então, o Verônica é 8. O que acontece? Vamos lá. Aí você pensa, a vida que eu tô levando, né? Porque assim, eu entrego o jogo 2 e o Arcanjo 5, eu tenho que terminar até outubro. Porque em novembro eu começo 3 salas novas. 3. E continuo rodando o Core e o Arcanjo 4. Dessas 3 salas novas, o que acontece? Eu tive que negociar. Eu falei, eu não tenho capacidade de entrega, que sou eu, de 10. Não tenho. Eu não vou conseguir entregar no prazo. Porque eu reescrevo tudo. Eu não consigo. Então, quantas vezes você revisa esses roteiros, mais ou menos? Depende. O Arcanjo 5 tá vindo muito mastigado, graças a Deus. Mas já aconteceu de eu ficar um mês no mesmo episódio, refazendo tudo. Como já aconteceu outro dia, eu tava brincando, eu refiz o último episódio que eu refiz agora, demorei 6 horas. Depende. Porque às vezes eu reescrevo tudo zero. E aí você pediu para reduzir os episódios agora? Não, quem reduz sou eu. Não, porque é o seguinte, como sou eu que negocio direto, eu sou a pessoa que negocia os valores da produção. Né? Então eu chego e falo, olha só, por exemplo, tem um player que eu acabei de fechar, que falou para mim, cara, eu preciso que você rode ano que vem e estreia em 2026. O que seria uma comemoração para muitos, para mim é um problema. Porque ano que vem... Um prazo curtíssimo, né? Não, mas, por exemplo, se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, para mim é mole. Sim. Aí eu falei, olha só, então deixa eu te entregar 4 episódios, uma série de 4 episódios. Não rola. Porra, eu quero 10. Esquece. Eu pago, mas não é questão de pagar. Se você não me botar o prazo, eu faço. Não, você tem que rodar até agosto. E eu quero fazer. Eu vou fazer uma série nova sobre a delegacia de homicídios. Um projeto novo. Aí eu falei, puta que pariu. Falei, cara, não consigo fazer.
Não, 8, 4, 5. Ah, então 6. Nem eu nem você, 6. Fechando 6. Sabe? Então, assim, mas vai ser 6 poderoso pra caralho. E quanto tempo você leva pra escrever mais ou menos cada roteiro? Pra fechar, então, entregar? De novo, ó, eu te falei. Tô fazendo core, pré-produção, sou eu também. Né? Vou ter produção. É a mesma pessoa. Então, eu não tenho... Esse prazo é relativo, né? Esse prazo é relativo, né? Porque o que acontece, né? Pra mim estar aqui agora, se eu não estivesse aqui agora, eu estaria neste momento eu estaria na cidade da polícia acompanhando o elenco. Então, para mim estar aqui, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Sim. Porque, por exemplo, né, cara, juro pra você, eu era muito feliz quando tinha uma pessoa do Globoplay que estava morando em Los Angeles. Hoje não tem mais no Globoplay. Porque eu acordava às 3. Então, dependendo do período para ele, podia ser, sei lá, 10 da noite. Então, eu conversava com ele às 3 da manhã, daqui ele 10 da noite lá. E tinha uma pessoa também no Globoplay que estava morando em Londres. Era maravilhoso. A gente fazia reunião, eu às 3 da manhã, o cara às 10 da noite, acho que ela estava às 7 da manhã. Para mim era lindo. Eu posso fazer reunião 4 da manhã contigo? Com não sei quem? Eu não posso. Então, entendeu? Sabe? Eu não posso. E outra coisa, eu sou pai presente. Dos meus 6 filhos, 3 estão em guarda compartilhada. Esta semana, não sei se você lembra, teve uma semana que eu falei assim, olha, eu não posso passar de tal hora. É a primeira vez que eu levei. Porque eu tenho que ir com meus filhos até 5 da tarde. Eu não abro mão. Semana que vem eles estão comigo. Eu não abro mão. Sabe? Eu não fui pro Rock... Eu nem gosto de... Por exemplo, eu fui pro Rock in Rio. Nem vou. Né? Por exemplo, nada contra, mas tipo assim... pode ser até que eu vá, não sei, mas assim... Mas semana passada eles estavam comigo. Eu não abro mão de estar com eles. E eu tenho que estar 5 da tarde. Porque é o horário que eu tenho. Porque se eu começar a delegar... Não. Claro, porra, vou gravar. Que nem assim, vai acontecer... Tem as exceções, né? Não, vou estar... Dependendo da gravação de 7. Porra, vai o dia que vai derrubar um helicóptero. Puta que pariu, é 8 da noite. Tá na Semana das Crianças. A minha mãe ou alguém vai ficar pra mim. Mas se eu deixar isso virar uma rotina, cara, eu não vou conviver com meus filhos. Você entendeu? Sabe? Então, assim, eu tenho... É um desafio conciliar a nossa vida pessoal com a vida profissional, nesse cargo especialmente que você ocupa, né? Sim, então, mas se eu fosse assim, pô, me fala o teu time, não tenho como te dar esse time, porque eu sou um bombeiro. Eu nasci dia 2 de julho, que é o dia do bombeiro, inclusive. Eu tenho que apagar incêndio, entendeu? Eu tenho que apagar incêndio todo dia. Ó, meu telefone tá aqui vibrando pra caralho. Não para de vibrar. Você tá entendendo? Então, Sim. assim... Não, mas se você perguntasse pra mim... Pô, então... Não, é todo dia. Sabe? E ao mesmo tempo, as pessoas chegam pra mim às vezes e falam assim... Do audiovisual, né? Porra, chefe... Caralho, que merda, não sei o que. Eu falei, merda? Merda eu vivia na onde? Quando eu entrava no meio do tiroteio pra acabar com uma guerra. Pra mim, isso aqui é Disneylândia. É sério. Pressão no audiovisual, pra quem? Ficou ameaçado de morte 5 anos. Porra, cansei de entrar no meio... Se vocês pegarem 2010, aquela entrada pro cinema alemão. Você lembra disso? Vê quem é que tava lá. Pesquisa. Quem é que tava lá segurando o tiroteio? Era eu. Então, assim, pra mim isso é pressão. Pressão pra você entrar no meio de uma rebelião. Pra mim isso é pressão. Agora, pressão de... Pra mim é lazer. Eu sou surfista do caos. Pô, quando vem a tsunami do caos, te confesso que eu gosto. Eu gosto da adrenalina do caminhão. E você transfere isso para todas as suas obras, né? E tem mais. Aquela dívida a gente de sente esse frio. Aquela dívida de 11.750.000, eu paguei. Não devo mais nada. Entendeu? Olha aí, gente, então, assim, legal. cara, eu paguei porque eu sou capaz? Não. De verdade. Eu paguei porque eu também tenho... O fator sorte conta muito. Porque eu conheci um desembargador da Justiça do Trabalho, também tinha processo trabalhista, que se aposentou, virou meu advogado voluntário. Aí aquela coisa que você negocia, né? O que era 4 vira 1.3, só que tem que arrumar 1.3, né? Ah, você tá entendendo? Então tem uma coisa também que é o seguinte, cara. O caos se organiza. Você está no meio do caos. Eu já vivi situações de estar assim, juro por Deus. Tiro de fuzil. Todo mundo desesperado. Juro pra você, eu ficava assim às vezes, ó. Cara de paisagem, assim. E, cara, eu achava assim, que eu minto pra mim pra caralho. Lembra que a mente mente? Eu minto pra mim.
Eu não vou morrer mesmo. Se eu falar que eu vou morrer, eu vou ficar com medo. Eu começo a dizer assim, não, eu sou protegido. Eu falo pra mim mesmo. Sou protegido, Deus está comigo. Eu acho até que Deus, desculpa, eu não sei se eu estou mentindo. Eu acho que eu não estou mentindo não, porque eu não morri. Eu preparei para morrer com 16 anos, cara. Meus amigos começaram a morrer, eu tinha 16 anos. Eu achei que eu ia morrer com 18, 21, 25. Estou com 56. Um cara que nem eu, que fez o que fez, a minha trajetória é uma trajetória pública, vai falar, como é que esse cara sobreviveu? E não é modo de... Eu não sou um sobrevivente de uma música. Eu vivi histórias que era me ter morrido. E eu estou vivo. E eu não estou vivo pela minha capacidade. Eu estou vivo pela proteção espiritual que eu tenho. Não é aquele discurso maluco bolsonarista não, tá, gente? De Deus não. É outro. Meu Deus é o Deus, meu Deus é o Deus verdadeiro. E você está vivo, você sobreviveu, mas você ainda resgata muitas vidas, transforma muitas vidas e dá oportunidades para muitas vidas que estavam, inclusive, desesperançosas, né, sobre a própria história. Você transforma o karma no dharma. E, olha, tem tanta coisa para a gente conversar aqui que uma entrevista só não daria tempo, né? Você tem tantas obras interessantes, tem tanto assunto legal para a gente discutir que a gente vai ter que acabar marcando um outro papo. Eu queria te pedir para você fechar dizendo para a gente aqui, para quem está entrando agora nesse mercado e que muitas vezes não encontra essa oportunidade, você é um cara que está sempre abrindo essas oportunidades, né? Mas a gente sabe que é muito difícil de furar essa bolha, entrar no audiovisual e começar a escrever suas histórias, enfim, e levar a sua série, o seu filme para um player, para um canal, enfim, para o cinema. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Cara, meu conselho vai ser bem clichê, sabe? Assim, cara, segue teu sonho, ouve o teu coração. E é o seguinte, cara, o verdadeiro líder, ele ouve as pessoas, mas a decisão é dele próprio. Então, assim, se eu fosse ouvir todo mundo que me deu conselho, eu não teria feito 7% do que eu fiz. Porque eu lembro que quando eu comecei a falar que ia tirar a criança do tráfico, todo mundo falou, você não vai conseguir, isso é impossível. Quando eu falei que eu queria migrar para o audiovisual, eu falava a mesma coisa. Quando eu falei que ia fazer uma série de TV, quando eu falei, por exemplo, a série que me deu uma dor de cabeça foi do Betinho, que ninguém acreditava. Ninguém. Até que uma pessoa chamada... Que é um primor. Então, mas que até que uma pessoa chamada Eric Bretas, né, que ele voltou para o Globoplay, hoje ele saiu do Globoplay, hoje ele é presidente do Estado de São Paulo, do jornal, Estado de São Paulo. E o Eric acreditou no projeto, ninguém estava acreditando nesse projeto, ninguém. Então, assim, chegou uma hora que o Daniel de Souza, que é o filho do Betinho, que é meu parceiro, meu irmão, chegou uma hora assim, o Daniel também, eu e o Daniel muito angustiado, e o Daniel, porra, não vai rolar, não sei o que. Eu falei, Daniel, vai acontecer. Se você me perguntar assim, Júnior, o que você tinha de concreto? Nada. Só a minha intuição. Então, foca na tua intuição. Foca naquilo que você acredita, cara. Porque, assim, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Tá entendendo? Sabe? Então, eu sempre acreditei em mim. Eu, quando era criança, o meu sonho era ser astronauta. Eu não virei astronauta. Mas eu continuo no mundo da lua. Eu continuo viajando, entendeu? Sabe? Então, assim, e a gente lida com sonho. Então, por exemplo, se um maluco desse aqui me procurar, uma maluca dessa me procurar e falar, porra, cara, tem um negócio aqui, não sei o quê, eu posso achar ruim. Eu não vou, dependendo, eu vou falar, cara, tu acredita? E se eu gostar da pessoa, eu vou dar uma força. Mesmo se eu ver que a pessoa está imbuída de um sonho, porra, é a maior filha da putagem do mundo. Você, porque tá num poderzinho de merda, que é um poderzinho momentâneo, né, cara? Todo mundo que sobe desce. Eu espero não descer, mas a tendência natural da vida é essa, né? Então, assim, tu tem que... Cara, assim, tu vê como é que são as coisas, né? Eu vivi uma situação dessa coisa, né? Eu dou ouvido, sabe? Às vezes o cara me para assim, eu posso estar de saco cheio, não sei o quê, mas eu dou atenção, porque eu não sei o dia de amanhã. E eu vivi isso. Teve um cara que estava muito fodido aqui no Rio, esse cara, e ele estava muito fodido mesmo, foi sacaneado, foi sabotado, isso foi 2009. Estava tão fodido e me pediu um dinheiro emprestado. Eu falei assim, porra, não vou te emprestar não, porque tu não vai me pagar. Eu vou te dar. Vou te dar. O cara chorou. Que destino, cara, que esse cara virasse um dos homens mais poderosos do Brasil em 2018. E esse cara me ajudou. Eu até pedi para a gente contato com ele. Um dia reencontro com ele, num momento difícil,
E o cara simplesmente, até hoje, está mandando muito. Aqui nesse estado, ele manda pra caralho. A vida é isso. E se eu não ajudasse ele? Será que esse cara hoje teria me ajudado? Eu não sei quem são essas pessoas que estão ali. Porra, por que eu vou virar as costas? Eu sou o cara que dá oportunidade para esse traficante, pô. Dou oportunidade para a polícia, dou oportunidade para o cara que é fudido. Eu não tenho preconceito, assim, eu ajudo preto, eu ajudo branco. Eu não tenho essa papaquinha, sabe? Assim, não, só ajudo, não. Eu ajudo todo mundo. Minha equipe é branca. Cara, eu sou cercado por gay. A minha equipe, inclusive, meus assessores, são tudo gay. Né? E tenho orgulho dos caras, sabe? Os caras são, assim, de um primor, de uma lealdade. E eu sou leal, eles são leais a mim. Então, eu lido com gay, lido com trans, lido com ex-traficante. Eu lido com todo mundo, sabe? Tenho amigos ricos, tenho amigos pobres. E eu sou o cara que eu falo assim, cara, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, sabe? E eu tenho um momento que, assim, eu venho de onde, cara? Eu não sou desse mercado, eu estou nesse mercado. Então, meus valores são outros, sabe? Então, assim, você tem uma noção, eu estou aqui contigo, eu fui convidado ontem para dar uma entrevista para uma emissora gigantesca, eu não fui. E estou aqui contigo, sei lá, porque eu mostrei a tua voz, mostrei a tua cara, sei lá, entendeu? A vida é isso. Não, entendeu? Sacou? A vida é isso. Ensina a vida, gente. A vida é isso, pô. Não, mas entendeu? É uma troca, professora. É uma troca. Zé Júnior, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço. A gente tem que gravar várias temporadas só dessa entrevista, Vamos. Porque eu quero saber tudo. Vamos marcar lá no set. Tudo sobre as suas séries. Você é um cara, assim, extraordinário. Obrigado. Você está mudando o audiovisual brasileiro. Você criou um nicho dentro do audiovisual brasileiro e você atendeu a um público que estava carente das histórias deles. Sim. Né? Então, assim, parabéns. Obrigado. Parabéns pela sua história, não só pelo que você faz no audiovisual, mas pelo que você faz para o nosso país, enquanto cidadão mesmo, né? Enquanto alguém que... Porque para trabalhar com cinema, gente, com roteiro, eu bato muito isso na tecla. Você tem que ter um olhar minimamente sensível para o mundo. Né? Não é sobre técnica, não é sobre saber filmar, não é sobre saber escrever. É sobre escolher o que contar, escolher como contar. Né? Que histórias serão relevantes, que histórias vão impactar. E você é um cara que tem esse olhar. E é por isso que você tem e merece todo o sucesso que você conquistou. Então, muito obrigada por ter vindo. Espero que você volte para outros encontros, que a gente mantenha o contato. Tô convidando vocês pelo set, pô. Não é papo furado, não. E eu vou, hein, gente. Vocês vão ver lá. Leva os alunos também. Leva teus alunos aí. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela entrevista. Obrigada, pessoal.